Capítulo 11. Ele se afastou da porta. A única coisa que se ouvia no quarto era o barulho de respiração acelerada, a dele próprio e a de Maribeth. Nesse momento ela era Maribeth. Não conseguia se lembrar de como costumava chamá-la. Que tipo de merda você tomou? Ela perguntou numa voz que sugeria uma fala arrastada de caipira, leve mas distintamente sulista. Geórgia, disse ele, lembrando-se então. Nada. Não poderia estar mais sóbrio. Oh, infernal. O que está tomando? E aquela sutil, quase imperceptível fala arrastada-se fora, partindo tão depressa quanto chegará. Geórgia havia morado alguns anos em Nova York, onde fizera um esforço estudado para perder o sotaque, pois não gostava de ser confundida com uma caipira. Há anos que parei com essa merda. Contei a você. O que foi aquilo no corredor? Você viu alguma coisa? O que você viu? Judy lançou um olhar de advertência, que ela ignorou. Continuou parada na frente dele de pijama, os braços cruzados sobre os seios, as mãos fora de vista, enfiadas do lado do corpo. Os pés estavam ligeiramente separados, como se estivesse disposta a bloquear seu caminho se ele tentasse avançar para os fundos do quarto. Uma perspectiva absurda para uma moça 45 quilos mais leve que ele. Havia um velho sentado no corredor. Na cadeira, disse ele por fim. Tinha de contar alguma coisa, não via razão para mentir. A opinião de Geórgia sobre sua sanidade não o perturbava. Passamos bem perto dele, mas você não o viu. Não sei se pode vê-lo. Isso é uma besteira lunática, ela falou, sem convicção. Judy avançou para a cama, e ela saiu do caminho, encostando-se na parede. O paletó do morto estava estendido cuidadosamente do lado que Judy ocupava no colchão. A caixa em forma de coração estava aberta no chão, o papel de seda branco saindo pelas beiradas e a tampa preta ao lado. Judy captou o cheiro do paletó quando ainda estava a 4 passos dele e hesitou. Não estava cheirando assim da primeira vez que fora tirado da caixa, ou ele teria reparado. De qualquer modo, agora era impossível não reparar. Tinha o odor maduro de decomposição, de algo morto se deteriorando. Cristo, disse Judy. Geórgia permanecia à distância, a mão tapando a boca e o nariz. Pois é, disse ela. Fiquei achando que havia alguma coisa num dos bolsos. Algo se estragando. Comida a vela. Respirando pela boca, Judy deu batidinhas no paletó. Julgava muito provável que estivesse à beira de encontrar alguma coisa em avançado estado de decomposição. Não ficaria espantado se descobrisse que Jessica M. Cedermott Price enfiara um rato morto no paletó, um detalhezinho extra para acompanhar a compra, sem custo adicional. Só sentiu, no entanto, um quadrado duro, que devia ser de plástico, num dos bolsos. Puxou para dar uma olhada. Era uma foto, e ele a conhecia bem. A fotografia dos dois de que Ana mais gostava. Ela a levará quando for embora. Dani havia tirado o retrato numa tarde de final de agosto, o sol avermelhado e quente na frente da varanda, o dia fervilhando de libélulas e brilhantes grãos de poeira. Judy estava empoleirado nos degraus com uma velha jaqueta de brim, a dobro apoiada num joelho. Ana estava sentada ao lado dele, vendo tocar a guitarra, as mãos espremidas entre as coxas. Os cachorros estavam esparramados no chão aos pés deles, olhando comicamente para a câmera. Fora uma tarde gostosa, talvez uma das últimas tardes agradáveis, antes das coisas começarem a dar errado, mas olhar agora para a foto não lhe dava prazer. Alguém tinha usado uma caneta para desfigurar a imagem. Os olhos de Judy haviam sido rabiscados com tinta preta, tapados por uma mão furiosa. 1 ou 2 metros na sua frente, Geórgia dizia alguma coisa, a voz tímida, insegura. Como era a aparência dele? Do fantasma no corredor? O corpo de Judy estava virado, de modo que ela, por sorte, não podia ver a foto. Ele não queria que visse. Judy lutou para encontrar sua voz. Era difícil superar o choque de ver todos aqueles rabiscos negros borrando seus olhos no retrato. Era um homem velho, conseguiu finalmente dizer. Estava usando este paletó. E havia a porra desses terríveis riscos pretos flutuando na frente de seus olhos, e eles eram exatamente assim. Judy imaginou dizer a ela ao mesmo tempo em que viraria para mostrar a foto. Mas não fez isso. Ele ficou apenas sentado lá? Georgia perguntou. Não aconteceu mais nada. Ele se levantou e me mostrou uma lâmina numa corrente. Uma laminazinha engraçada. No dia em que Dani bateu a foto, Ana ainda não perderá o controle, e Judy achou que ela estava feliz. Ele passará a maior parte daquela tarde de final de verão embaixo do Mustang, e Ana ficará por perto, engatinhando também para baixo do carro e lhe entregando ferramentas e peças. Na foto havia uma mancha de óleo de motor no queixo dela, graxa nas mãos e nos joelhos. Encantadora, bem merecida sujeira, do tipo que a pessoa podia se orgulhar. As sobrancelhas estavam meio erguidas e juntas, havia uma bela covinha entre elas e a boca estava aberta, como se ela estivesse rindo, ou mais provavelmente, prestes a lhe fazer alguma pergunta. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? Qual foi o melhor cachorro que você já teve? Ela com suas perguntas. Ana, contudo, não perguntou por que Judy a estava mandando embora quando tudo acabou. Não depois da noite em que ele a encontrara, vagando na margem da rodovia com uma camiseta e nada mais, as pessoas buzinando ao passar.
Colocou-a no carro e fechou o punho para lhe bater, mas em vez disso atingiu o volante, que ficou esmurrando até os nós dos dedos sangrarem. Disse agora é demais, disse que ia colocar as coisas dela na mala e mandá-la pôr o pé na estrada. Ana disse que morreria sem ele. Jude respondeu que mandaria flores para o enterro. Resultado, ela pelo menos tinha cumprido sua palavra. Era tarde demais para cumprir a dele. Está fazendo alguma gracinha comigo, Jude? Georgia perguntou. Sua voz soava mais perto. Ela se aproximara furtivamente dele apesar da aversão ao cheiro. Ele tornou a colocar a foto no bolso do paletó do morto antes que ela pudesse ver. Porque se é uma brincadeira, está dando nojo. Não é brincadeira. Acho que é possível que eu esteja perdendo o juízo, mas também não acho que seja isso. A pessoa que me vendeu o paletó sabia o que estava fazendo. É a irmã mais velha de uma fã que cometeu suicídio. A mulher me culpa por essa morte. Falei com ela ao telefone uma hora atrás, e foi ela mesma quem me disse. Eu com certeza não imaginava nada disso. Dani estava lá. Ouviu minha conversa com a mulher. Ela quer ajustar contas comigo. Então me mandou um fantasma. Que eu vi agora mesmo no corredor. E que vi ontem à noite também. Começou a dobrar o paletó, pretendendo devolvê-lo à caixa. Toque fogo nisso, disse Georgia com uma veemência tão repentina que o surpreendeu. Pegue essa porra de paletó e toque fogo. Jude sentiu por um instante um impulso quase irresistível de fazer exatamente aquilo, encontrar algum fluido de isqueiro, encharcar o paletó com ele, cozinhá-lo na entrada da garagem. Foi, no entanto, um impulso de que imediatamente desconfiou. Estava receoso de qualquer ação irrevogável. Que pontes poderiam ser queimadas junto com aquele paletó? Teve o lampejo inicial de uma ideia, algo sobre o cheiro terrível do paletó e a utilidade que isso poderia ter, mas o pensamento dissipou-se antes que pudesse se concentrar nele. Estava cansado. Era difícil manter algum pensamento sólido no lugar. Suas razões para querer conservar o paletó eram ilógicas, supersticiosas, obscuras até para si próprio, mas quando falou, a justificativa para ficar com ele parecia perfeitamente racional. Não podemos queimá-lo. É uma prova. Minha advogada vai precisar dele mais tarde, se decidirmos entrar com o processo. George ri, riso fraco, infeliz. Qual a acusação? Agressão por um espírito assassino? Não. Assédio, talvez. Perseguição. Seja como for, é uma ameaça de morte, mesmo que maluca. Há leis sobre isso. Ele acabou dobrando o paletó e colocando-o de volta em seu ninho de papel de seda, dentro da caixa. Respirou pela boca enquanto fazia isso, a cabeça virada para não sentir o fedor. O cheiro está no quarto todo, disse ela. Sei que é frescura, mas sinto vontade de vomitar. Jude lançou-lhe um olhar de esguelha. Com ar distraído, ela apertava o peito com a mão direita, olhando fixamente e sem expressão para a lustrosa caixa preta em forma de coração. Até poucos momentos atrás, Georgia estava escondendo a mão contra o lado do corpo. O polegar parecia inchado, e o lugar onde o alfinete picara era agora uma ferida esbranquiçada, do tamanho de uma borracha de lápis, brilhando com o pus. Ela o viu concentrado naquilo, deu também uma olhada, e tornou a erguer a cabeça com um sorriso infeliz. Está com uma tremenda infecção aí. Já sei. Estou colocando Bactine. Talvez fosse melhor falar com alguém sobre isso. Se for tétano, isso não vai dar jeito. Ela fechou os dedos em volta do polegar machucado, apertou-o suavemente. Mi espiri I knuckle alfinite escondido no palato. E se estivesse envenenado? Acho que, se estivesse embebido em cianureto, já saberíamos. Anthrax. Falei com a mulher. É uma caipirona estúpida, e claro que precisa de alguns medicamentos psiquiátricos de tarja preta, mas não acredito que chegaria a mandar alguma coisa envenenada para mim. Ela sabe que acabaria em cana por isso. Tocou o pulso de Georgia, puxou a mão dela em sua direção e examinou o polegar. A pele em volta da área da infecção estava mole, deteriorada e enrugada, como se tivesse ficado muito tempo mergulhada na água. Por que não vai ver um pouco de TV? Vou mandar o Dani marcar uma hora com o médico. Soltou-lhe o pulso e fez sinal para a porta, mas ela não se mexeu. Não quer dar uma olhada para ver se ele está no corredor? Georgia pediu. Ele a encarou um instante, depois assentiu com a cabeça e foi até a porta. Abriu uns 15 centímetros e deu uma espiada. O sol se movera ou se escondera atrás de uma nuvem, e o corredor estava mergulhado numa sombra fresca. Não havia ninguém sentado na cadeira encostada na parede. Ninguém parado no canto com uma lâmina, numa corrente. Tudo limpo. Ela tocou no ombro dele com a mão boa. Vi um fantasma uma vez. Quando era criança. Não era surpresa para Jude. Nunca encontrara uma moça gótica que não tivesse tido algum tipo de envolvimento com o sobrenatural, que não acreditasse com extrema embaraçosa sinceridade em formas astrais, anjos ou feitiçaria vica. Eu estava morando com Bão. Minha avó. Foi logo depois da primeira vez que o papai me expulsou de casa. Uma tarde entrei na cozinha para tomar um copo de limonada. Minha avó faz limonadas realmente incríveis. E quando olhei pela janela dos fundos, havia uma garota no quintal. Estava pegando dentes de leão e soprando para fazê-los esvoaçar, você sabe, como fazem as crianças. E estava cantarolando.
Ela era alguns anos mais nova que eu, e usava um vestido realmente barato. Levantei a janela para chamá-la, saber o que estava fazendo no nosso quintal. Quando escutou o ruído da janela, ela olhou na minha direção. Foi aí que eu soube que estava morta. Tinha aqueles olhos borrados. O que está querendo dizer com olhos borrados? Jude perguntou. A pele em seus antebraços formigava e se retesava, ficando áspera com os arrepios. Eram olhos negros. Não, na realidade sequer pareciam olhos. Era como se estivessem encobertos. Encobertos, Jude repetiu. Rabiscados. De preto, Georgia explicou. Então a garota virou a cabeça e pareceu olhar sobre a cerca. Mais um instante, e já corria pelo quintal. Mexia a boca, como se estivesse falando com alguém, só que não havia ninguém, e não conseguia ouvir nenhuma palavra dita por ela. Pude ouvi-la quando estava colhendo os dentes de leão e cantarolando, mas não quando se levantou e pareceu estar conversando com alguém. Sempre achei isso estranho, que eu só pudesse ouvir sua voz quando ela cantava. Então ela estendeu os braços, como se houvesse alguém invisível parado na sua frente, bem do outro lado da cerca de bão, alguém que estava pegando sua mão. De repente fiquei assustada, e comecei a ter arrepios, porque senti que algo de ruim ia lhe acontecer. Tive vontade de mandar que se afastasse daquela mão. Não importa quem estava pegando sua mão, eu a queria longe dali. Só que eu estava apavorada demais. Não conseguia recuperar o fôlego. E a menininha se virou mais uma vez para mim, meio triste com seus olhos rabiscados, e de repente se desprendeu do solo, juro por Deus, e flutuou sobre a cerca. Não como se estivesse voando. Como se estivesse sendo colhida por mãos invisíveis. Precisava ver o modo como seus pés balançavam no ar. Bateram nas estacas da cerca. Ela passou, e logo desapareceu. Eu estava suando em bica, tive de me sentar no chão da cozinha. Num relance, Georgia estudou a expressão no rosto de Jude, talvez para ver se ele achava que ela estava falando bobagem. Mas Jude apenas balançou a cabeça para que ela continuasse. Bão entrou e gritou, menina, qual é o problema? Mas quando eu contei o que tinha visto, ela ficou realmente transtornada e começou a chorar. Sentou-se no chão comigo e disse que acreditava em mim. Disse que eu vira sua irmã gêmea, Ruth. Eu sabia que ela havia morrido quando Bão era pequena, mas minha avó nunca me contou o que realmente acontecerá. Sempre achei que Ruth tinha sido atropelada, mas não foi bem assim. Um dia, quando as duas tinham em torno de 7 ou 8 anos, isso foi em 1950 e alguma coisa, a mãe mandou que entrassem para almoçar. Bão entrou, mas Ruth ficou do lado de fora, porque não sentia vontade de comer e porque era naturalmente desobediente. Enquanto Bão estava lá dentro com a família, alguém sequestrou Ruth nos fundos do quintal. Ela nunca mais foi vista. De vez em quando as pessoas na casa de Bão avistam Ruth soprando os dentes de leão e cantarolando. Então alguém que não está lá a leva embora. Minha mãe viu o fantasma de Ruth, o marido de Bão também o viu uma vez, e alguns amigos de Bão, e Bão também. Depois de uma pausa, ela prosseguiu. Todos que viram Ruth sentiram a mesma coisa que eu. Tiveram vontade de lhe dizer para não ir, para ficar longe de quem quer que estivesse do outro lado da cerca. Mas todos ficaram assustados demais para falar. E Bão achava que a coisa só ia acabar quando alguém tomasse coragem e falasse com ela. Era como se o fantasma de Ruth estivesse numa espécie de sonho, repetindo sempre seus últimos minutos. Ela continuaria assim até ser chamada e acordada por alguém. Georgia engoliu em seco, ficou em silêncio. Quando curvou a cabeça, o cabelo preto escondeu seus olhos. Não posso acreditar que os mortos queiram nos fazer mal, disse ela por fim. Não precisam da nossa ajuda? Não precisam sempre da nossa ajuda? Se vir de novo o fantasma, tente conversar com ele. Tente descobrir o que ele quer. Jude não achava que fosse uma questão de se, e sim de quando. E já sabia o que o homem morto queria. Ele não veio para conversar, disse Jude. Capítulo 12. Jude não sabia muito bem o que fazer em seguida, então preparou um chá. Os gestos simples, automáticos, de encher a chaleira, jogar as folhas de chá no coador e encontrar uma caneca, agiram no sentido de clarear suas ideias, e fazer o tempo ir mais devagar, abrindo um necessário período de silêncio. Ficou parado junto ao fogão, ouvindo a chaleira assobiar. Não se sentia em pânico, uma constatação que lhe trouxe certa satisfação. Não estava disposto a fugir, tinha dúvida se ganharia algo fugindo. Para onde poderia ir que fosse melhor do que lá? Jessica Price tinha dito que o morto agora pertencia a ele e o seguiria por toda parte. Num lampejo, Jude viu a si mesmo acomodando-se numa poltrona na primeira classe de um voo para a Califórnia, depois virando a cabeça e dando com o morto sentado do seu lado com aqueles riscos negros flutuando na frente dos olhos. Ele estremeceu, livrando-se do pensamento. A casa era um lugar tão bom quanto qualquer outro para resistir, pelo menos até descobrir algum onde fosse mais lógico estar. Além disso, detestava a ideia de embarcar os cachorros.
Nos velhos tempos, quando Jude saía numa turnê, os cachorros iam sempre no ônibus com ele. Apesar do que dissera a Geórgia, não tinha o menor interesse em chamar a polícia ou sua advogada. Desconfiava que colocar a justiça no meio talvez fosse o que de pior poderia fazer. Podia abrir um processo contra Jessica M. Dermot Price, e talvez encontrasse algum prazer nisso, mas ajustar contas com ela não faria o morto ir embora. Sabia disso. Já vira muitos filmes de terror. Além do mais, chamar a polícia para socorrê-lo entrava em choque com sua natureza, e isso tinha importância para ele. Sua identidade era sua primeira e mais grandiosa criação, a máquina que havia produzido todos os seus outros sucessos, tudo em sua vida que fosse digno de nota. Ele se importava com sua identidade e a protegeria até o fim. Jude podia acreditar num fantasma, mas não num bicho-papão, pura encarnação do mal. Tinha de haver mais alguma coisa sobre o homem morto, além das marcas pretas nos olhos, e da lâmina curva na corrente de ouro. Jude se perguntou, abruptamente, com o que Ana havia cortado os pulsos, se tomou de novo plena consciência de como estava frio na cozinha, a ponto de se inclinar para a chaleira, tentando absorver um pouco de seu calor. De repente teve certeza que ela cortara os pulsos com a lâmina na ponta do pêndulo do pai, o que ele usava para hipnotizar gente sugestionável e desesperada e procurar água de poço. Jude questionava o que mais haveria para saber sobre o modo como Ana havia morrido e sobre o homem que fora um pai para ela, o homem que encontrara seu corpo numa banheira gelada, a água escurecida pelo sangue. Talvez Dani tivesse guardado as cartas de Ana. Jude tinha medo de reler o que ela escrevera e ao mesmo tempo sabia que precisava fazer isso. Lembrava-se suficientemente bem das cartas para perceber agora que Ana estava tentando lhe dizer o que ia fazer a si própria, mas na hora não entenderá. Não, era mais terrível que isso. Tinha preferido não entender, tinha intencionalmente ignorado o que estava bem diante do seu nariz. As primeiras cartas que ela escrevera de casa tinham transmitido um arejado otimismo, e o que se subentendia era que Ana estava pondo em ordem sua vida, tomando decisões sensatas e adultas acerca do futuro. As cartas chegavam num rico sortimento de cartões brancos que eram escritas em bela caligrafia. Como fazia ao conversar, Ana recheava suas cartas de perguntas, embora, pelo menos na correspondência, não parecesse estar à espera de quaisquer respostas. Ela escreveu dizendo que passará o mês enviando currículos para possíveis empregos e questionava, retoricamente, se não seria um erro usar batom preto e botas de motoqueira numa entrevista numa creche. Descrevia 2 universidades e se perguntava qual seria a melhor para ela. Tudo aquilo, no entanto, era fogo de palha e Jude sabia disso. Ana não pegou o trabalho na creche e após aquela carta, o assunto nunca mais foi mencionado. Tempos depois, resolveu se candidatar a um lugar numa clínica de estética, a universidade caiu no esquecimento. Suas últimas cartas eram um retrato mais fiel do lugar por onde vagava mentalmente. Vinham em papel pautado comum, arrancado de um caderno, a caligrafia cheia de garranchos, difícil de ler. Ana dizia que não conseguia mais descansar. Sua irmã morava em um novo condomínio, e havia uma casa sendo construída no terreno vizinho. Escreveu que ouvia pregos sendo martelados o dia inteiro, e tinha a sensação de morar ao lado de um fabricante de caixões após uma praga. Quando tentava dormir à noite, os martelos começavam de novo, exatamente quando ia pegando no sono. Pouco importava que não houvesse ninguém martelando. Andava desesperada para dormir. A irmã insistia que ela fizesse um tratamento para a insônia. Havia coisas sobre as quais Ana queria falar, mas não tinha ninguém para conversar e estava cansada de falar sozinha. Escreveu que não aguentava mais se sentir tão exausta o tempo todo. Ana tinha lhe implorado que telefonasse, mas ele não ligou. A infelicidade dela o afetava. Era trabalhoso demais ajudá-la a atravessar suas depressões. Havia tentado quando estavam juntos. Fez o melhor que pôde, mas não foi o bastante. Toda a sua dedicação não resultará em nada e Ana não o deixará mais em paz. Ele não sabia sequer por que ainda se dera ao trabalho de ler as cartas, muito menos porque, vez por outra, as responderá. Jude queria simplesmente que parassem de chegar. Finalmente pararão. Dani podia desenterrar aquelas cartas e depois marcar uma hora para Geórgia no médico. Esses planos não eram grande coisa, mas eram melhores do que o que havia em sua cabeça 10 minutos atrás, ou seja, nada. Jude se serviu do chá e o tempo começou de novo a correr. Entrou com sua caneca no escritório. Dani não estava na escrivaninha e Jude ficou parado na porta, fitando o quarto vazio, de ouvidos atentos ao silêncio, à espera de algum sinal dele. Nada. Estava no banheiro, talvez, mas não. A porta se achava ligeiramente entreaberta, como no dia anterior, e a fenda só mostrava escuridão. Talvez tivesse saído para o almoço. Jude começou a avançar para a janela, para ver se o carro de Dani estava na entrada da garagem, mas se deteve antes de chegar lá e fez um desvio para a escrivaninha. Passou o polegar por algumas pilhas de papel, procurando as cartas de Ana. No entanto, se Dani tinha encontrado alguma coisa, sem dúvida enfiara em um lugar fora de vista. Quando viu que não ia achá-las, Jude se instalou na cadeira do assistente e abriu o navegador da internet no computador. Pretendia fazer uma busca sobre o padrasto de Ana. Aparentemente, havia alguma coisa online sobre todo mundo. Talvez o morto tivesse seu próprio blog. Jude riu, um riso sufocado, feio, com o fundo da garganta.
Como não lembrava o primeiro nome do morto, fez uma busca com MC Dermot hipnose falecido. No alto dos resultados da pesquisa, havia um link para um obituário, que tinha sido publicado no Pensacola News Journal no verão passado e que se referia a Craddock James MC Dermot. Era isso, Craddock. Judy clicou no link, e lá estava ele. O homem na foto em preto e branco era uma versão mais jovem do velho, que Judy vira 2 vezes no corredor do andar de cima. No retrato, ele parecia um vigoroso sessentão, o cabelo escovinha cortado em estilo militar, quase máquina zero. Com seu rosto comprido, cavalar e extensos lábios finos, era mais do que apenas superficialmente parecido com Carlton Heston. O mais espantoso era descobrir que Craddock, em vida, tinha olhos como os de qualquer homem. Eram claros, diretos e encaravam a eternidade com a desafiadora autoconfiança de palestrantes motivacionais e pastores evangélicos nos 4 cantos do mundo. Jude Law. O obituário dizia que uma vida de aprendizado e ensino, exploração e aventura tinha terminado, quando Craddock James MC Dermot morreu de embolia cerebral na casa de sua enteada em Testament, Flórida, na terça-feira, 10 de agosto. Um verdadeiro sulista, filho único de um ministro pentecostal, morara em Savannah e Atlanta, na Geórgia, e mais tarde em Galveston, no Texas. Foi um grande jogador de futebol americano dos Longhorns em 1965 e alistou-se no serviço militar depois de formado, atuando como membro da divisão de operações psicológicas do Exército. Fora lá que descobrira sua vocação ao entrar em contato com as possibilidades da hipnose. No Vietnã, ganhou importantes condecorações. Deu baixa com honras e se estabeleceu na Flórida. Em 1980 se casou com Paula Joy Williams, uma bibliotecária, tornando-se padrasto de suas 2 filhas, Jessica e Anna, que ele mais tarde adotou. Paula e Craddock compartilharam um amor construído sobre fé serena, confiança profunda e um fascínio mútuo pelas possibilidades inexploradas do espírito humano. Nesse ponto, Judy franziu a testa. Era uma frase curiosa. Um fascínio mútuo pelas possibilidades inexploradas do espírito humano. Sequer entendia o que isso queria dizer. O relacionamento dos dois durou até o falecimento de Paula, em 1986. Em sua vida, Craddock atenderá quase 10.000 pacientes, Judy riu com desdém da palavra, usando uma profunda técnica hipnótica para aliviar o sofrimento dos doentes e ajudar os que precisavam superar suas fraquezas, trabalho que Jessica MC Dermot Price, sua enteada mais velha, continuava levando adiante em consultas particulares. Judy repetiu o riso de deboche. Provavelmente fora ela mesma quem redigira o obituário. Achava espantoso que não tivesse incluído o número do telefone onde podia ser encontrada. Diga que ficou sabendo de nós pelo obituário de meu pai e ganhe 10% de desconto na primeira sessão. O interesse de Craddock pelo espiritismo e pelo inesgotável potencial da mente levou-o a fazer experimentos com a radiestesia, a velha técnica rural para encontrar veios de água com o uso de uma vara ou um pêndulo. Mas seria mais lembrado por sua filha adotiva, e por seus entes queridos pelo modo como levará tantos de seus companheiros de viagem a descobrir seus reservatórios ocultos de energia e autoestima. Sua voz pode ter silenciado, mas nunca será esquecida. Nada sobre o suicídio de Anna. Judy passou de novo os olhos pelo obituário, detendo-se em certas combinações de palavras que não lhe agradavam muito. Operações psicológicas, possibilidades inexploradas, o inesgotável potencial da mente. Olhou de novo para o rosto de Craddock, reparando na fria autoconfiança dos olhos, um preto e branco sem brilho, e no sorriso quase de raiva nos lábios finos, sem cor. Era um filho da puta de ar cruel. O computador de Danny zombiu anunciando que um e-mail havia chegado. Que diabo, onde afinal Danny se metera? Judy deu uma olhada no relógio do computador, viu que já estava sentado ali havia 20 minutos. Clicou no programa de correio eletrônico de Danny, que pegava mensagens para os dois. O novo e-mail era endereçado a Judy. Judy deu uma olhada no endereço do remetente e se ajeitou na cadeira, sentando ereto, os músculos do peito e da barriga retesados, como se ele estivesse se preparando para um golpe. Em certo sentido, estava. O e-mail era de craddock@box.closet.net. Judy abriu o e-mail e começou a ler. Caro Judy, vamos viajar ao cair da noite, vamos viajar para o buraco, eu estou morto, você vai morrer, qualquer um que chegue perto demais, ficará infectado com a morte, que há em você e nós estamos infectados, os dois estaremos juntos no buraco da morte, e a terra do túmulo cairá em cima de nós, lá, o morto ganha do vivo, se tentarem ajudar, você ou nós os puxamos para baixo e pisamos neles e ninguém sobe porque o buraco é fundo demais, e a terra cai depressa demais, se todo mundo que escuta sua voz vai saber que é verdade que Judy está morto, e eu estou morto, e você vai morrer, você vai ouvir minha nossa voz, e vamos viajar juntos na estrada da noite, para o lugar final, onde o vento geme por você por nós, vamos caminhar para a beira do buraco, vamos cair lá dentro um segurando o outro, vamos cair cantar por nós, cantar em nosso em seu túmulo, cantar lá, o peito de Judy era um local sem ar, imóvel, cheio de agulhas e alfinetes gelados e quentes. Operações psicológicas, ele pensou quase ao acaso, e de repente estava com raiva, o pior tipo de raiva, aquele que tinha de ficar fechado com rolha, porque não havia ninguém por perto para ser xingado, e ele não ia se permitir quebrar alguma coisa. Já passará parte da manhã atirando o livro, se isso não o tinha feito se sentir melhor. Ou pelo menos, não muito melhor.
Naquele momento, porém, pretendia se manter sob controle. Tornou a clicar no navegador, pensando em dar mais uma olhada nos resultados da pesquisa, ver o que mais podia encontrar. Com um ar inexpressivo, passou de novo os olhos pelo obituário do Pensacola News e de repente foi atraído pela fotografia. A foto estava diferente agora. Craddock era sorridente e velho, a face enrugada e magrela, quase famélica. Os olhos dele estavam cobertos de furiosos riscos pretos. As primeiras linhas do obituário diziam que uma vida de aprendizado e ensino, exploração e aventura tinha terminado quando Craddock James MC Dermott morreu de embolia cerebral na casa de sua enteada, e agora, estava chegando Lalala, e estava gelado, ele estava gelado. Jude também ficaria gelado demais, quando se cortasse ele ia se cortar e cortar a moça, e ficariam no buraco da morte, e Jude poderia cantar para eles, cantar para todos eles. Jude se levantou tão depressa, e com tanta força que a cadeira de Danny foi atirada para trás e tombou. Logo as mãos dele estavam no computador, por baixo do monitor, e ele se ergueu, puxando da escrivaninha e jogando no chão. O monitor bateu no chão com um som agudo e um espatifar de vidro quebrando, seguido pelo súbito estouro de uma faísca elétrica. Depois o silêncio. O ventilador que refrigerava a placa-mãe foi se calando até parar. Ele arremessara instintivamente o computador, agindo depressa demais para pensar. Foda-se. Tinha superestimado seu autocontrole. Seu pulso estava disparado. Sentia-se trêmulo e fraco das pernas. Onde diabos estava o Danny? Olhou para o relógio de parede, viu que eram quase 2 horas, tarde demais para o almoço. Talvez ele tivesse saído para fazer alguma coisa. Geralmente, no entanto, ele chamava Jude pelo interfone para informá-lo de que ia dar uma saída. Jude contornou a escrivaninha e, finalmente, chegou à janela de onde podia avistar a entrada da garagem. O pequeno Honda verde do assistente encontrava-se estacionado na estradinha de terra, e Danny estava dentro do carro, totalmente imóvel no banco do motorista, uma das mãos no volante, a face acinzentada, rígida, inerte. A visão de Danny, simplesmente sentado ali, não indo a lugar algum, não olhando para nada, teve um efeito calmante sobre Jude. Ficou observando o assistente pela janela, mas ele não fez nada. Não pôs o carro em movimento para sair. Não deu uma única olhada em volta. Danny parecia. Jude sentiu um incômodo latejar nas juntas diante da ideia, um homem em transe. Um minuto inteiro se passou, depois outro, e quanto mais Jude olhava, menos à vontade se sentia, e maior era o seu mal-estar. Então sua mão estava na porta, e ele saiu para descobrir qual era o problema com Danny. Capítulo 13. O ar lhe deu um choque frio, que fez seus olhos lacrimejarem. No momento em que Jude alcançou o lado do carro, suas faces queimavam, e a ponta do nariz estava dormente. Embora já estivesse no início da tarde, Jude continuava usando seu velho roupão, uma camiseta sem manga e uma cueca samba-canção listrada. Quando a brisa soprava, o ar congelante queimava sua pele nua. Danny não se virou para ele. Continuou, espreitando com ar inerte pelo para-brisa. De perto ele parecia ainda pior. Estava tremendo, ligeira e continuamente. Uma gota de suor lhe escorria pela maçã do rosto. Jude bateu com os nós dos dedos na janela. Danny teve um sobressalto, como se estivesse acordando de um leve cochilo, piscou rapidamente, tateou pelo botão para arriar o vidro. Continuou sem olhar diretamente para Jude. O que está fazendo no carro, Danny? Jude perguntou. Acho que eu devia ir para casa. Você o viu? Acho que eu devia ir para casa agora, disse Danny. Viu o morto? O que ele fez? Jude era paciente. Quando era preciso, ele podia ser o homem mais paciente da Terra. Acho que tem uma infecção intestinal. Só isso. Danny tirou a mão direita do colo para enxugar o rosto, e Jude viu que ele estava segurando um abridor de carta. Não minta, Danny, disse Jude. Só quero saber o que você viu. Os olhos dele eram rabiscos pretos. Olhou direto para mim. Preferia que não tivesse olhado direto para mim. Ele não pode lhe fazer mal, Danny. Isso não se sabe. Não se sabe. Jude estendeu a mão pela janela, aberta para apertar o ombro dele. Danny se contraiu com o toque. Ao mesmo tempo, fez quase um gesto de estocada para Jude com o abridor de carta. Não chegou nem perto de cortá-lo, mas Jude encolheu a mão. Danny? Seus olhos estão exatamente como os dele, disse Danny, engatando a marcha a ré do carro. Jude se afastou num salto antes que Danny desse a ré por cima do seu pé. Mas Danny hesitou, ficou pisando no freio. Não vou voltar, disse ele para o volante. Tudo bem. Eu ajudaria se pudesse, mas não posso. Simplesmente não posso. Eu compreendo. Danny fez o carro descer devagar a estradinha de acesso, os pneus esmagando o cascalho, depois fez uma curva de 90 graus e desceu a encosta, rumo à estrada. Jude ficou olhando até Danny ultrapassar os portões, virar à esquerda e desaparecer de sua vista. Jude nunca mais o viu.
Capítulo 14. Ele foi em direção ao celeiro e ao canil. Jude estava agradecido pela ardência em seu rosto, provocada pelo ar gelado, e pelo modo como cada inalação causava um terrível formigamento em seus pulmões. Era real. Desde que vira o morto naquela manhã, sentia-se cada vez mais perturbado por ideias antinaturais, como se fossem pesadelos escoando para a vida de todo dia, que não era o seu lugar. Precisava de algumas duras realidades onde se agarrar, torniquetes para deter o sangramento. Os cães o observaram com cara de pena quando ele puxou o trinco. Jude entrou no canil antes que os cachorros pudessem passar por cima dele e sair. Agachou-se, deixou que colocassem as patas nele, cheirassem seu rosto. Os cachorros, eles também eram reais. Jude os encarava, observava os olhos cor de chocolate e as caras compridas, preocupadas. Se houvesse alguma coisa errada comigo, vocês viriam, não é? Ele perguntou. Se houvesse riscos negros nos meus olhos? Angus lambeu seu rosto, uma vez, duas, e Jude beijou-lhe o nariz molhado. Alisou as costas de Bon, enquanto ela cheirava inquieta o meio de suas pernas. Saiu do canil. Não estava pronto para voltar, por isso resolveu entrar no celeiro. Foi caminhando até dar com o carro, e se olhou no espelhinho da porta do motorista. Nenhuma marca negra. Seus olhos eram os mesmos de sempre, cinza claros, sob grossas sobrancelhas negras, e intensos, como se estivesse pensando em assassinato. Jude havia comprado o carro em mau estado de um caminhoneiro. Era um Mustang GT 65. Ficará em turnê, quase sem repouso, durante 10 meses, pegar a estrada praticamente no momento em que a mulher o deixará, e ao voltar, se vira numa casa deserta sem nada para fazer. Passou todo o mês de julho e a maior parte de agosto no celeiro, abrindo as entranhas do Mustang, tirando peças que estavam enferrujadas, queimadas, estouradas, amassadas, corroídas, incrustadas de óleos e ácidos, e substituindo-as. Pistões e cabeçotes, transmissão, embreagem, molas e bancos de couro branco, tudo original, exceto os alto-falantes e o rádio estéreo. Pôs um Bazooka Base na mala, fixou uma antena no teto e instalou um sistema de som digital de última geração. Ele ficou coberto de óleo, machucou os nós dos dedos a ponto de sangrar na transmissão. Foi um tipo de namoro meio rude, que combinava bem com ele. Mais ou menos nessa época, Anna viera morar com ele. Se bem que Jude jamais a chamasse por esse nome. Ela era Flórida então, embora por algum motivo, desde que ficará sabendo de seu suicídio, tivesse começado a pensar nela novamente como Anna. Talvez não se possa usar apelidos para os mortos. Anna se sentava com os cachorros no banco de trás enquanto ele trabalhava, suas botas saindo por uma janela sem vidro. Ela o acompanhava nas canções que sabia, conversava com Bon como se a cadela fosse uma criança, e continuava, fazendo suas perguntas a Jude. Perguntava se um dia ele ia ficar careca, não sei. Porque ela o abandonaria se isso acontecesse, não poderia culpá-la. Se ele ainda acharia sexy se ela raspasse todo o cabelo, não. Se ele a deixaria dirigir o Mustang quando o carro estivesse pronto, sim. Se ele já se metera em uma briga de socos, tente evitá-las, é difícil tocar guitarra com a mão quebrada. Porque ele nunca falava sobre os pais, ao que ele não respondeu. E se ele acreditava no destino, não, mas estava mentindo. Antes de Anna e do Mustang, ele havia gravado um novo CD, um disco solo, viajado por uns 24 países afora e tocado em mais de uma centena de shows. Mas trabalhar no carro fez com que se sentisse, pela primeira vez desde que Shannon o deixará, produtivamente ocupado, realizando algo que tinha importância, no mais verdadeiro sentido da palavra. Mesmo que não fosse capaz de explicar por que reconstruir um carro dava a impressão de ser trabalho honesto, e não um hobby de homem rico. Enquanto gravar discos e tocar em público, começava a parecer diversão de homem rico, em vez de trabalho. A ideia de que devia ir embora cruzou de novo sua mente. Olhar a fazenda pelo retrovisor e partir, não importa para onde. O pensamento era tão urgente, tão insistente, entre no carro e saia daqui, que mexeu com seus nervos. Mas ele se ressentia de ser posto para correr. Entrar correndo no carro e arrancar não era uma opção, era pânico. Isso foi seguido por outro pensamento, desconcertante e sem base, mas curiosamente convincente. A ideia de que estava sendo manobrado, de que o morto queria que fugisse. Que o morto estava tentando forçá-lo a se afastar de quê? Jude não conseguia imaginar. Do lado de fora, os cachorros latiam em uníssono à passagem de um caminhão. De qualquer modo, não iria a lugar algum sem trocar ideias com Geórgia. E, se finalmente decidisse dar no pé, provavelmente ia querer se vestir primeiro. Logo depois, no entanto, viu-se dentro do Mustang, atrás do volante. Era um lugar para pensar. Sempre fizera algumas de suas melhores reflexões no carro, com o rádio ligado. Sentou-se com a janela meio abaixada, no escuro, na garagem com chão de terra. Se havia um fantasma por perto, era o de Anna, não o espírito raivoso de seu padrasto. Ela estaria tão próxima quanto o banco de trás. Tinham feito amor ali, é claro. Ele entrará em casa para pegar uma cerveja, e voltará. Ela esperava na traseira do Mustang com suas botas e nada mais. Ele deixou cair as cervejas abertas, que ficaram fazendo espuma na terra. Naquele momento nada no mundo pareceu mais importante que a carne firme dos 26 anos de Anna, que o suor dos 26 anos de Anna, que sua risada e seus dentes no pescoço dele. Agora estava sentado na sombra fria, recostado no couro branco, sentindo sua exaustão pela primeira vez no dia.
Os braços estavam pesados e os pés, descalços, meio entorpecidos por causa do frio. A chave estava na ignição, e ele a virou para acionar a bateria e poder ligar o aquecimento. Jude já não sabia muito bem por que entrará no carro, mas agora ali sentado, era difícil se imaginar fazendo alguma coisa. Pôde ouvir os cachorros latindo de novo, vozes estridentes e alarmadas, vindo do que parecia ser uma longa distância. Achou que conseguiria abafá-los ligando o rádio. John Lennon cantava I Am the Walrus. O ar quente roncou pelos difusores sobre as pernas nuas de Jude. Ele estremeceu um pouco, depois relaxou, deixando a cabeça descansar no encosto do banco. O grave furtivo de Paul McCartney continuou fluindo, perdendo-se sob o barulho baixo do motor do Mustang, o que era engraçado, pois Jude não ligara o motor, só a bateria. Os Beatles foram seguidos por um desfile de comerciais. Léo, da Imperial Autos, dizia: "Você não vai achar ofertas como as nossas em nenhum outro lugar da região. Nossos concorrentes não conseguem nem chegar perto das vantagens que temos para você. O morto ganha do vivo. Venha se sentar atrás do volante de seu próximo carro e dê uma girada na estrada de noite. Vamos juntos. Vamos cantar juntos. Você jamais vai querer que a viagem acabe. Ela não vai acabar." Comerciais entediavam Jude, e ele encontrou a energia necessária para mudar de estação. Na FUM, estavam tocando uma de suas canções, seu primeiro single, uma imitação do AC/DC intitulada Almas à Venda. Era como se formas fantasmagóricas, nuvens de névoa ameaçadora, tivessem começado a rodopiar na escuridão ao redor do carro. Ele tornou a fechar os olhos, que ouviu o som distante de sua própria voz. "Mais que prata e mais que ouro, você diz que vale minha alma. Ok, eu gostaria de ficar bem com Deus, mas a grana para a cerveja vem primeiro." Ele riu baixo, com desdém, para si mesmo. Não era vender almas que trazia problemas, era comprá-las. Da próxima vez, teria de se certificar de que havia uma cláusula de devolução. Riu, abriu um pouco os olhos. O morto, Craddock, estava sentado ao seu lado, no banco do carona. Sorria para ele, mostrando dentes tortos, manchados, e a língua preta. Tinha cheiro de morte, também de escapamento de gás. Os olhos estavam escondidos atrás daqueles estranhos rabiscos pretos que não paravam de se mover. "Sem devoluções, sem trocas", Jude disse a ele. O morto abanou compreensivamente a cabeça, e Jude tornou a fechar os olhos. Em algum lugar, a quilômetros de distância, pôde ouvir alguém gritando seu nome. "Jude! Jude!" Me respondeu. Mas não queria ser incomodado, estava sonolento, queria ser deixado em paz. Moveu o banco para trás. Cruzou as mãos sobre a barriga. Respirou profundamente, tinha acabado de cochilar quando Georgia o pegou pelo braço, puxou-o para fora do carro e o jogou no chão de terra. A voz dela vinha em pulsos, entrando e saindo de sua área da audição. "Saia daí, Jude, tire a porra do... Não morra não. Avô, por favor." Os olhos abertos à porra dos... Ele abriu os olhos e sentou-se num movimento súbito, tossindo furiosamente. A porta do celeiro rolou para trás e o sol jorrou em raios brilhantes, cristalinos, de aparência sólida e pontas afiadas. A luz golpeou seus olhos e ele se encolheu. Inspirou profundamente o ar gelado, abriu a boca para dizer alguma coisa, para informá-la de que estava tudo bem, e sentiu a garganta cheia de bilis. Ficou de quatro, sentindo uma terrível ânsia de vômito. Georgia o segurou pelo braço e se curvou sobre ele enquanto Jude vomitava no chão. Jude estava tonto. O solo parecia se inclinar debaixo dele. Quando tentou olhar para fora, o mundo girou, como se fosse uma pintura feita num vaso que estivesse rodando num torno. A casa, o quintal, o acesso à garagem, o céu, tudo fluindo por ele junto com uma pastosa e flutuante sensação de náusea. Ele vomitou de novo. Jude se agarrou à terra e esperou que o mundo parasse de se mover. Não que isso pudesse de fato acontecer. Era uma coisa que você descobria quando estava drogado, perdido ou febril. O mundo estava sempre girando e só uma mente saudável podia enfrentar o enjoo do rodopio. Ele cuspiu, enxergou a boca. Os músculos do estômago pareciam doloridos, contraídos, como se ele tivesse acabado de fazer dezenas de flexões abdominais, o que, quando se pensava melhor na coisa, estava muito próximo da verdade. Ele se sentou, virou-se para olhar o Mustang. O carro continuava de motor ligado. Ninguém dentro dele. Os cachorros dançavam ao seu redor. Angus pulou em seu colo, encostou o nariz frio, úmido em seu rosto, lambeu a boca azeda de Jude, que estava fraco demais para afastá-lo. Bom, sempre tímida, lançou-lhe um olhar ansioso de esguelha, depois baixou a cabeça para o mingau ralo de vômito, e com ar dissimulado, começou a devorá-lo. Agarrando o pulso de Georgia, ele tentou se levantar, mas não teve força nas pernas e acabou puxando-a para baixo, fazendo Georgia cair de joelhos. Teve um pensamento tolo. O morto puxa o vivo para baixo, que girou um instante em sua cabeça, e sumiu. Georgia tremia, seu rosto úmido contra o pescoço de Jude. "Jude", disse ela. "Jude, não sei o que está acontecendo com você." Por um minuto ele não pôde encontrar sua voz, ainda não tinha fôlego. Ficou encarando o Mustang preto, que estremecia em sua suspensão. A energia vertiginosa do motor, girando com o carro parado, sacudia toda a carroceria. "Achei que tivesse morrido", Georgia continuou.
Quando agarrei seu braço, pensei que estivesse morto. O que fazia aqui com o carro ligado e a porta do celeiro trancada? Nenhuma razão. Fiz alguma coisa ruim? Estraguei tudo? Do que está falando? Não sei, disse ela, começando a chorar. Deve haver algum motivo para você estar aqui fora querendo se matar. Ele ficou de joelhos. Percebeu que continuava segurando um dos pulsos finos de Geórgia e pegou o outro. O ninho de cabelo preto flutuava em volta da cabeça dela, a franja caída nos olhos. Alguma coisa está errada, mas eu não estava tentando me matar. Sentei no carro para me aquecer, mas não liguei o motor. O carro ligou sozinho. Para com isso. Ela puxou os pulsos com força. Era o homem morto. Para com isso. Para! O fantasma do corredor. Tornei a vê-lo. Estava no carro comigo. Ou ele ligou o Mustang, ou eu liguei sem saber o que estava fazendo, porque ele quis que eu ligasse. Faz ideia de como isso parece loucura? De como tudo isso parece loucura? Se estou louco, Dani também está. Dani o viu. Foi por isso que foi embora. Ele não aguentou. Teve de ir. Geórgia o encarou, os olhos lúcidos, brilhantes e temerosos, atrás dos anéis sedosos da franja. Balançou a cabeça, num gesto automático de negação. Vamos sair daqui, disse ele. Me ajude a ficar de pé. Geórgia pôs um braço sob a axila dele e conseguiu tirá-lo do chão. Os joelhos de Jude eram molas fracas, toda a resistência perdida e nenhum equilíbrio. No instante em que se apoiou nos calcanhares, começou a pender para a frente. Estendeu as mãos para deter a queda e se segurou no capô quente do carro. Desligue isso, disse ele. Pegue as chaves. Tossindo, sacudindo as mãos para se livrar da fumaça do escapamento, Geórgia entrou no carro e desligou o motor. O silêncio foi súbito e alarmante. Bom fez pressão contra a perna de Jude, procurando se tranquilizar. Os joelhos dele ameaçaram se dobrar. Ele a empurrou para o lado com o joelho, depois deu um chute em seu traseiro. Ela ganiu, deu um pulo e correu. Porra, sai daqui, disse Jude. Por que não a deixou ficar? Georgia perguntou. Os dois salvaram sua vida. Como assim? Não escutou os dois? Acabei saindo para fazê-los calar a boca. Estavam histéricos. Então Jude lamentou ter chutado Bom e olhou em volta para ver se ela estava por perto para ganhar um carinho. Bom, no entanto, se retirara para o celeiro e andava no escuro de um lado para outro, observando Jude com olhos mal-humorados e acusadores. Ele deu uma olhada em volta à procura de Angus, que estava parado na porta do celeiro, de costas para eles, com a cauda em pé. Olhava fixamente para a entrada da garagem. O que ele está vendo? Geórgia perguntou, algo absurdo de se perguntar. Jude não fazia ideia. Ele continuava se apoiando no carro, longe demais da porta deslizante do celeiro para enxergar o quintal. Geórgia enfiou as chaves no bolso da calça jeans preta. A certa altura dos acontecimentos, ela se vestira e pusera uma atadura no polegar direito. Passou por Jude e foi para perto de Angus. Fez um carinho nas costas do cachorro, deu uma olhada na estradinha de acesso e voltou até onde Jude estava. O que foi? Jude perguntou. Nada, disse ela pondo a mão direita no alto do peito e esboçando uma careta, como se estivesse com dor. Precisa de ajuda? Tudo sob controle, disse Jude, se afastando do Mustang. Estava sentindo uma pressão forte e crescente atrás do globo ocular, uma dor profunda, lenta, que aumentava rapidamente, ameaçando se transformar numa das maiores dores de cabeça de todos os tempos. Junto às grandes portas de correr do celeiro, Jude parou, Angus entre ele e Geórgia. Deixou os olhos seguirem a estradinha de barro congelado até os portões abertos de sua fazenda. O céu estava clareando. O espesso, gélido manto cinzento de nuvens se rasgava e o sol começava a cintilar irregularmente através das fendas. Do lado da rodovia estadual, o homem morto, com seu chapéu de feltro preto, também olhou para ele. Apareceu por um breve momento quando o sol passou atrás de uma nuvem, deixando a estrada na sombra. Sorriu, mostrando dentes manchados. Assim que a luz do sol despontou nas beiradas de uma nuvem, Craddock tremeu e sumiu. Sua cabeça e suas mãos desapareceram primeiro, restando apenas um paletó preto oco, em pé mas vazio. Então o paletó também sumiu. O morto ressurgiu pouco depois, quando o sol se retirou mais uma vez para trás das nuvens. Erguendo o chapéu para Jude, o homem inclinou a cabeça num gesto zombeteiro, estranhamente sulista. O sol veio e foi embora e veio de novo, e o homem morto piscava como em código Morse. Jude? Georgia chamou. Jude percebeu que ele e Angus, parados um ao lado do outro, fitavam a estradinha de acesso exatamente da mesma maneira. Não há nada lá, não é, Jude? Geórgia perguntou. Ela não via Craddock. Não, disse ele. Não há nada lá. O homem morto voltou mais uma vez a existir pelo tempo de uma piscadela. Então a brisa teve uma pequena aceleração, e lá no alto, o sol irrompeu de vez num lugar onde as nuvens pareciam um emaranhado de fios de lã sujos. O sol brilhou fortemente na estrada, e o homem morto foi embora.
Capítulo 15. Geórgia levou-o para a biblioteca de música, no primeiro andar. Jude só reparou que o braço dela estivera em volta de sua cintura, a suportá-lo e guiá-lo, quando ela o soltou. Jude afundou na poltrona cor de musgo e adormeceu praticamente no momento em que seus pés saíram do chão. Ele cochilou, depois acordou brevemente, a visão embaçada e obscurecida, quando ela se curvou para jogar uma manta em cima dele. O rosto de Geórgia era um círculo de palidez, quase sem traços, não fosse a linha escura da boca e os buracos negros onde ficavam os olhos. As pálpebras dele afundaram fechadas. Jude não conseguia se lembrar da última vez em que estivera tão cansado. O sono o pegara, o estava puxando com firmeza para baixo, afogando a razão, afogando o juízo, mas quando ele tornou a mergulhar a imagem do rosto de Geórgia, nadava na sua frente, e ele teve um pensamento alarmante. Que os olhos dela tinham se perdido, que estavam escondidos atrás de riscos negros. Ela estava morta, e com os fantasmas. Jude lutou para ficar acordado, e por alguns momentos, quase conseguiu. Entreabriu os olhos. Geórgia estava na porta da biblioteca, olhando para ele, com suas pequenas mãos brancas fechadas, como se estivesse preparando os punhos para dar socos, e seus olhos eram os de sempre. Jude sentiu um doce alívio ao vislumbrá-la. Então viu o morto no corredor atrás dela. Nos calombos das maçãs do rosto, a pele do homem estava retesada, e ele sorria, mostrando os dentes manchados de nicotina. Cradock MC Dermot movia-se em stop motion, como numa sequência de fotografias de tamanho natural. No momento seus braços se estavam do lado do corpo. No momento seguinte, uma das mãos magrelas pousava no ombro de Geórgia. As unhas iram amareladas, compridas e covas nas pontas. As marcas negras pulavam e tremiam diante de seus olhos. O tempo deu um novo salto. Abruptamente, a mão direita de Cradock estava no ar, erguida sobre a cabeça de Geórgia. Então a corrente de ouro despencou da mão dele. O pêndulo que havia na ponta, uma lâmina curva de 7 centímetros, um gume de brilho prateado, caiu diante dos olhos dela. A lâmina começou a oscilar em arcos ligeiros e Geórgia ficou olhando direto para ela, com os olhos subitamente arregalados e fascinados. Outro arranco de stop motion no tempo, e Cradock estava curvado para frente numa pose congelada, os lábios no ouvido de Geórgia. A boca não se movia, mas Jude podia escutar o som de seu murmúrio, um ruído como o afiar da lâmina de uma faca numa correia de couro. Jude queria chamá-la. Queria dizer a ela que tomasse cuidado, porque o homem morto estava bem do seu lado e era preciso correr, fugir, não lhe dar ouvidos. Mas a boca de Jude parecia amarrada com arame, e o único som que ele conseguiu produzir foi um gemido entrecortado. O esforço que fizera para manter pelo menos as pálpebras abertas foi maior do que podia suportar, e as pálpebras rolaram para baixo e se fecharam. Jude tentava resistir ao sono, mas estava fraco, uma sensação incomum. Afundou de novo, e dessa vez ficou lá embaixo. Cradock estava à espera dele com sua lâmina, mesmo no sono. A lâmina balançava na ponta da corrente de ouro diante da cara larga de um vietnamita, cuja nudez só era quebrada por um trapo branco amarrado em volta da cintura. O homem estava sentado em uma cadeira de encosto reto, numa sala úmida de concreto. A cabeça do vietnamita fora raspada, e havia brilhantes círculos rosados em seu couro cabeludo, nos pontos onde fora queimado por eletrodos. Uma janela dava para a frente do quintal de Jude, onde chovia. Os cães se erguiam contra o vidro, perto o suficiente para que suas respirações deixassem o vidro embaçado por causa da condensação. Estavam latindo furiosamente, mas eram como cães numa TV que estivesse com o som desligado. Jude não ouvia qualquer barulho. Jude ficou quieto no canto, esperando não ser visto. A lâmina se movia de um lado para o outro na frente do rosto espantado, coberto de suor, do vietnamita. A sopa estava envenenada, disse Cradock. Falava vietnamita, mas como nos sonhos, Jude compreendia perfeitamente o que ele estava dizendo. Este é o antídoto. Gesticulava com a mão livre para uma grande seriga pousada, dentro de uma caixa preta, em forma de coração. Na caixa, além da seriga, havia um facão com uma lâmina comprida e um cabo de teflon. Salvice! O Vietcong pegou a seriga e enfiou-a, sem hesitação, em seu próprio pescoço. A agulha devia ter uns 12 centímetros de comprimento. Jude se encolheu, olhou para o lado. Seu olhar saltou naturalmente para a janela. Os cachorros permaneciam encostados do outro lado de fora, pulando contra o vidro, e nenhum som vinha de lá. Atrás deles, Geórgia se sentava na ponta de uma gangorra. Na outra ponta, estava uma menininha de cabelos muito claros, pés descalços e um bonito vestido florido. Geórgia e a menina tinham vendas nos olhos, diáfanos cachecóis pretos feitos de algum material, semelhante a papel crepom. O descorado cabelo amarelo da menina estava preso num rabo de cavalo. A expressão dela era de uma indecifrável inércia. Embora a menina parecesse vagamente familiar, Jude precisou de um momento bastante prolongado antes de se dar conta que estava olhando para Ana, como ela fora aos 9 ou 10 anos. Ana e Geórgia iam para cima e para baixo. Vou tentar ajudá-lo, Cradock estava dizendo, falando agora em inglês com o prisioneiro. Está numa encrenca, está ouvindo? Mas posso ajudá-lo, e você só precisa ouvir com atenção. Não pense. Apenas escute o som da minha voz.
Está quase anoitecendo. Está quase na hora. É no cair da noite que ligamos o rádio e ouvimos a voz. Fazemos o que o homem do rádio manda fazer. Sua cabeça é um rádio, e minha voz é a única transmissão. Jude olhou para trás e Craddock não estava mais lá. No lugar onde estivera sentado havia um rádio antiquado, o mostrador todo iluminado em verde, e a voz dele saindo de lá. Sua única chance de sobreviver é fazer exatamente o que eu disser. Minha voz é a única voz que você ouve. Jude sentiu um frio no peito, não gostava do rumo que aquilo estava tomando. Sentiu-se solto, e em 3 passos, estava ao lado da mesa. Queria livrá-los da voz de Craddock. Agarrou o fio que ligava o rádio na tomada, e puxou. Houve um estalo de eletricidade azul, que feriu sua mão. Ele recuou, atirando o fio no chão. E no entanto o rádio continuou a tagarelar, exatamente como antes. É o anoitecer. E o anoitecer por fim. A hora é agora. Está vendo o facão na caixa? Pode apanhá-lo. É seu. Pegue. Parabéns para você. O Vietcong olhou com alguma curiosidade para a caixa em forma de coração e pegou o facão. Quando o virou de um lado para o outro, a lâmina cintilou. Jude se moveu para dar uma olhada no mostrador do rádio. Sua mão direita ainda latejava por causa do choque que havia levado, estava desajeitada, difícil de manipular. Como não viu um botão para desligar, girou o ponteiro do mostrador, tentando escapar da voz de Craddock. Houve um ruído que Jude a princípio julgou ser estática, mas que logo se desdobrou no zumbido firme, sem tonalidade, de uma grande multidão, 1001 vozes tagarelando ao mesmo tempo. Um homem com o tom esperto malandro, de uma personalidade do rádio dos anos 50 disse: Stotlemir está hipnotizando todo mundo hoje com sua bola curva, e lá vai Tony Conigliaro. Você provavelmente já ouviu falar que não se pode conseguir que pessoas hipnotizadas façam coisas que não querem fazer. Mas aqui se pode ver que isso simplesmente não é verdade. Dá para perceber que Tony C. certamente não queria fazer um swing naquele último arremesso. Você pode conseguir que qualquer um faça alguma coisa terrível. Só precisa saber levá-los. Vou demonstrar o que eu quero dizer com Johnny Yellowman aqui do meu lado. Johnny, os dedos da sua mão direita são cobras venenosas. Não deixe que o mordam. O Vietcong se jogou de volta na cadeira, contraído de medo. As narinas se abrasaram e os olhos se estreitaram com uma súbita expressão de febril determinação. Com os saltos dos sapatos rangendo no chão, Jude se virou para gritar, para lhe dizer que parasse. Mas, antes que Jude pudesse falar, o prisioneiro vietnamita puxou bruscamente o facão. Seus dedos caíram da mão, só que eram cabeças de serpentes, cabeças pretas, brilhantes. O Vietcong não gritou. O rosto úmido, amendoado e pardo iluminou-se com uma espécie de triunfo. Quase orgulhoso, ele ergueu a mão direita para mostrar os tocos dos dedos, o sangue borbulhando, escorrendo pela parte interna do braço. Este grotesco ato de automutilação é uma cortesia da laranja mochi. Se você ainda não provou, está na hora de pôr a mão na bandeja e descobrir por que Mickey Mantle diz que mochi é um néctar dos deuses. Jude se virou e cambaleou para a porta, sentindo gosto de vômito no fundo da garganta. Na periferia de sua visão, podia ver a janela e a gangorra. A gangorra continuava subindo e descendo. Não havia ninguém em cima dela. Os cachorros estavam deitados de lado, dormindo na grama. Ele avançou, tropeçando em 2 degraus empenados, e caiu junto à soleira da porta, no pátio empoeirado, nos fundos da fazenda do pai. O pai estava sentado numa pedra de costas, afiando a navalha com uma correia preta. O som era como a voz do morto, ou talvez fosse o contrário, Jude não tinha mais certeza. Na grama, ao lado de Martin Kauzinski, havia uma banheira de aço cheia d'água. Um chapéu de feltro preto flutuava nela. Terrível aquele chapéu na água. Jude teve vontade de gritar quando o viu. O sol estava forte e batia direto na sua cara, um clarão firme. Ele oscilou sob o calor, cambaleando nos calcanhares, e ergueu a mão para proteger os olhos da luz. Martim puxava a navalha contra a correia, e o sangue caía do couro preto em gotas grossas. Quando Martim raspava a lâmina para a frente, a correia sussurrava morte. Quando puxava a navalha para trás, a correia fazia um som abafado que lembrava a palavra amor. Jude não se deteve para falar com o pai. Continuou avançando pelos fundos da casa. Jude! Martin chamou, e Jude lhe atirou um olhar de esguelha, não pôde evitar. O pai usava óculos escuros de cego, lentes redondas e pretas com armação prateada. Brilhavam quando captavam a luz do sol. Tem de voltar para a cama, rapaz. Você está pegando fogo. Onde pensa que vai assim todo arrumado? Jude olhou de relance para baixo e viu que estava usando o paletó do homem morto. Sem diminuir o passo, começou a puxar os botões do paletó, tentando desabotoá-los. Sua mão direita, no entanto, estava entorpecida, desajeitada, como se ele fosse o homem que tinha acabado de decepar os dedos, e os botões não saíam das casas. Poucos passos depois, ele desistiu. Sentiu-se mal, cozinhando no sol da Louisiana, fervendo no paletó preto. Parece que você está indo ao enterro de alguém, disse o pai. Precisa ter cuidado. Pode ser o seu. Havia um corvo na banheira onde estivera o chapéu, mas ele levantou voo, abanando furiosamente as asas, atirando borrifos de água, quando Jude passou por ele em sua cambaleante marcha de bêbado.
Mais um passo, e estava ao lado do Mustang. Caiu dentro dele, e bateu a porta. Jude estava encharcado de suor, e ofegante no paletó do morto, que era quente demais, preto demais e apertado demais. Uma coisa fedorenta, desbotada, queimada. A sensação de quentura era ainda maior em sua mão direita. Não podia descrever o que sentia como dor, não mais. Era um peso venenoso e inchado, como se houvesse metal liquefeito no lugar de sangue. Seu rádio digital desaparecera. Em seu lugar, estava o rádio em original do Mustang, de fábrica. Quando ele apertou o botão para ligá-lo, sua mão direita estava tão quente que o polegar afundou no mostrador, deixando marcada sua impressão digital. Se há uma palavra que pode mudar nossas vidas, meus amigos, veio a voz no rádio, urgente, melodiosa, inequivocamente sulista. Se há uma simples palavra, podem crer, essa palavra é Santo Eterno Jesus. Jude pousou a mão no volante. O plástico preto começou de imediato a amolecer, derretendo para se acomodar à forma de seus dedos. Ele observava, atordoado, curioso. O volante foi se deformando, encolhendo-se sobre si mesmo. Sim, se você guarda essa palavra em seu coração, prende essa palavra a seu coração, abraça a palavra como abraça seus filhos, ela pode salvar sua vida, realmente pode. Crionessal. Agora vai dar ouvidos à minha voz? Vai escutar apenas a minha voz? Aqui está outra palavra que pode virar seu mundo de cabeça para baixo, e abrir seus olhos para as intermináveis possibilidades da alma viva. Essa palavra é anoitecer. Deixe-me repeti-la. O anoitecer. Por fim, o anoitecer. Os mortos puxam os vivos para baixo. Vamos seguir juntos pela estrada da glória, aleluia. Jude tirou a mão do volante e colocou-a no banco a seu lado, que começou a soltar fumaça. Suspendeu a mão e sacudiu-a, mas agora a fumaça estava saindo de sua manga, do interior do paletó do morto. O carro estava na estrada, um trecho de asfalto comprido e reto, abrindo caminho pelas matas do sul, com árvores estranguladas por trepadeiras e moitas, sufocando os espaços entre uma árvore e outra. À distância, através das trêmulas ondas ascendentes de calor, o asfalto era irregular, disforme. A sintonia do rádio ia e voltava num chiado e às vezes ele podia ouvir um fragmento de mais alguma coisa, música se sobrepondo à pregação do pastor, que na verdade não era um pastor, mas Craddock usando a voz de alguma outra pessoa. A música parecia um lamento arcaico, como alguma coisa saída de um disco de canções folclóricas, ao mesmo tempo pesarosas e doces, com apenas uma guitarra tocada em tom menor. Jude pensou, sem sentido, ele pode conversar, mas não cantar. O cheiro no carro estava pior agora, cheiro de lã começando a chiar e a se incendiar. Jude estava queimando. Agora a fumaça saía das duas mangas e da gola. Ele cerrou os dentes e começou a gritar. Sempre soubera que acabaria assim, no fogo. Sempre soubera que a raiva era inflamável, perigosa para ser guardada sob pressão, onde ele a mantivera por toda a sua vida. O Mustang disparava pelas intermináveis estradas vicinais, fumaça preta fervente saindo do capô, das janelas, de modo que ele mal podia enxergar através da névoa. Seus olhos ardiam, embaçados, as lágrimas escorrendo. Não fazia mal. Não precisava ver para onde estava indo. Pisou ainda mais fundo no pedal. Jude acordou com um solavanco, uma sensação de quentura insalubre no rosto. Estava virado de lado, deitado sobre o braço direito, e quando se sentou, não podia sentir a mão. Mesmo acordado, continuava sentindo o fedor de alguma coisa queimando, um odor que lembrava cabelo chamuscado. Olhou para baixo, quase esperando se encontrar vestido com o paletó do morto, como no sonho. Mas não, continuava em seu velho roupão de banho. O paletó. A shave era o paletó. Tudo o que ele tinha a fazer era vendê-lo de novo, tanto o paletó quanto o fantasma. Era tão óbvio que não entendia por que não pensara naquilo antes. Alguém ia querer, talvez muita gente fosse querer. Vira fãs chutarem, cuspirem, morderem e se dilacerarem por causa de baquetas atiradas na plateia. Claro que iam querer um fantasma, vindo direto da casa de Judas Coine, até mais de um. Algum babaca infeliz tiraria o paletó de suas mãos se o fantasma iria junto. O que ia acontecer ao comprador depois disso não traria nenhum problema de consciência a Jude. Sua sobrevivência, e a de Geórgia, era a questão que o interessava acima de todas as outras. Ficou parado, oscilando, flexionou a mão direita. A circulação estava voltando, acompanhada por uma gélida sensação de ferroada. Ia doer pra cacete. A luz estava diferente, tinha se deslocado para o outro lado do quarto, pálida e fraca, como se estivesse passando por cortinas de renda. Era difícil dizer quanto tempo ele dormira. O cheiro de alguma coisa queimando instigou a descer para o térreo, atravessar a cozinha e entrar na copa. A porta que dava para o quintal dos fundos estava aberta. Geórgia estava lá fora, parecendo miseravelmente gelada. Vestia a jaqueta preta de brim e uma camiseta dos Ramones que deixava exposta a curva branca e suave da barriga. Tinha um pegador de brasa na mão esquerda e sua respiração lançava vapor no ar gelado. Não sei o que você está cozinhando, mas com certeza está estragando a coisa, disse ele, sacudindo a mão para se livrar de toda aquela fumaça. Não, não estou, disse ela tirando-lhe um sorriso orgulhoso e desafiador.
Era um tanto doloroso ver como estava bonita naquele instante, a brancura do pescoço, a cavidade que havia na garganta, o delicado contorno das clavículas quase invisíveis. Descobri o que fazer. Descobri como fazer o fantasma ir embora. Descobriu? Jude perguntou. Ela suspendeu algo com o pegador. Era a ponta de um tecido preto queimando. O paletó, disse ela. Eu queimei o paletó. Capítulo 16. O crepúsculo seria dali a 1 hora. Jude sentou no estúdio para ver os últimos raios de luz se escoarem do céu. Estava com a guitarra no colo. Precisava pensar. As duas coisas andavam juntas. Estava numa cadeira, virado para uma janela que dava para o celeiro, o canil e as árvores mais atrás. Tinha aberto uma fresta da janela, por onde entrava um vento cortante. Jude não se importava. Não estava muito mais quente dentro de casa, e ele precisava de ar fresco. Estava grato por aquele aroma de meados de outubro, um perfume de maçãs apodrecidas e folhas caídas. Era um alívio depois do cheiro desagradável do escapamento. Mesmo após tomar uma ducha e mudar de roupa, continuava sentindo o fedor em seu corpo. De costas para a porta, Jude viu o reflexo de Geórgia quando ela entrou. Geórgia trazia um copo de vinho tinto em cada mão. Segurava um dos copos desajeitadamente por causa da atadura em volta do polegar e, ao ficar de joelhos ao lado da cadeira dele, acabou se molhando um pouco. Ela chupou o vinho que se derramara em sua pele e colocou um dos copos na frente de Jude, no amplificador perto de seus pés. Ele não vai voltar, disse ela. O homem morto. Aposto com você. Queimar o paletó nos livrou dele. Golpe de gênio. Sem dúvida, essa porra tinha de sair daqui. Sou. Coloquei o paletó em 2 sacos de lixo antes de levá-lo para baixo, e mesmo assim, achei que o fedor ia me fazer vomitar. As palavras estavam na ponta da língua de Jude. Ele queria que você fizesse isso, mas Jude preferiu ficar calado. Não faria bem a Geórgia ouvir aquilo, e não era possível voltar atrás. Estava feito e acabado. Geórgia apertou os olhos, estudando sua expressão. As dúvidas de Jude deviam estar transparecendo em seu rosto, pois ela disse: Está achando que ele vai voltar? Quando Jude não respondeu, Geórgia se inclinou e tornou a falar, a voz baixa urgente. Então por que não vamos embora? Arranjamos um lugar na cidade e saímos da porra desta casa. Ele refletiu, preparando sua resposta devagar e com esforço. Acho que sair correndo daqui não vai dar nenhum resultado, disse por fim. O homem não está assombrando a casa. Está assombrando a mim. Isso era parte da coisa, mas só uma parte. O resto era duro demais para colocar em palavras. Ele não conseguia deixar de pensar que tudo o que acontecerá até aquele momento tinha uma razão. A razão do homem morto. A expressão operações psicológicas veio à mente de Jude, provocando calafrios. Ele tornou a se perguntar se o próprio fantasma não estava tentando fazê-lo fugir. E por quê? Talvez a casa ou alguma coisa na casa desse a Jude uma vantagem, embora por mais que tentasse, não conseguisse descobrir o quê. Já pensou que você devia ir embora? Jude perguntou a ela. Hoje você quase morreu, disse Geórgia. Não sei o que está acontecendo, mas não vou a parte alguma. Acho que nunca mais vou tirar os olhos de você. Além disso, seu fantasma não fez nada comigo. Aposto que não pode me tocar. Mas Jude vira Craddock, sussurrando na orelha dela. Vira o choque no rosto de Geórgia, quando o morto ergueu diante de seus olhos a lâmina na corrente. E não esquecera a voz de Jessica Price ao telefone, a preguiçosa e venenosa, fala arrastada de caipira preconceituosa. Você não vai sobreviver e todo mundo que tentar ajudá-lo vai morrer. Craddock podia atingir Geórgia. Ela precisava ir. Agora Jude percebia claramente isso. No entanto, a ideia de mandá-la embora, de acordar sozinho no meio da noite e encontrar o morto ali, a vigiá-lo no escuro, o apavorava. Se Geórgia fosse embora, talvez levasse o que ainda restava da coragem de Jude. Ele não sabia se poderia suportar a noite e o silêncio sem a proximidade dela. Aquela revelação era tão dura e inesperada que ele teve uma sensação de vertigem. Era um homem com medo de altura, vendo o chão se distanciar debaixo dos seus pés, enquanto a roda gigante o puxava irremediavelmente para o alto. O que me diz de Dani? Jude perguntou. Achou que sua voz parecia forçada, diferente, e limpou a garganta. Dani achou que ele era perigoso. Mas o que o fantasma fez ao Dani? Ele simplesmente viu alguma coisa, ficou assustado e correu para salvar a própria pele. Na realidade, ninguém fez nada com o Dani. O fato de o fantasma não ter feito nada não significa que não possa fazer. Olhe o que me aconteceu hoje à tarde. Geórgia balançou a cabeça. Tomou o resto do vinho de um gole, só, e fitou Jude com seus olhos brilhantes e indagadores. E você jura que não entrou naquele celeiro para se matar? Você jura, Jude? Não fique zangado por eu estar perguntando. Preciso saber. Acha que sou do tipo? Ele perguntou. Todo mundo é do tipo. Não eu. Todo mundo.
Tentei fazer isso. Pelias. Bão me encontrou desmaiada no chão do banheiro. Meus lábios estavam azuis. Eu mal conseguia respirar. Isso foi 3 dias depois do meu último dia no colégio. Mais tarde minha mãe e meu pai foram até o hospital, e meu pai disse, nem isso você consegue fazer direito. Filho da puta. Era mesmo. Por que você quis se matar? Espero que tenha tido uma boa razão. Porque andava fazendo sexo com o melhor amigo do meu pai. Desde os 13 anos. Um cara de 40 anos, com uma filha. As pessoas descobriram. A filha descobriu. Era minha amiga. Disse que eu arruinei sua vida. Disse que eu era uma puta. Geórgia girava o copo para um lado e para outro na mão esquerda, e via o brilho da luz se mover ao redor da borda. Muito difícil argumentar com ela. Ele me dava coisas e eu sempre aceitava. Por exemplo, um dia ele me deu um casaco novinho com $50 dentro do bolso. Disse que o dinheiro era para eu comprar sapatos que combinassem com ele. Eu deixava ele me fuder pelo preço de um sapato. Porra! Isso não era uma boa razão para se matar, disse Jude. Era uma boa razão para matar ele. Geórgia riu. Como ele se chamava? George Ruger. Hoje é vendedor de carros usados na minha cidadezinha natal. É o chefe do comitê republicano no condado. Da próxima vez que eu for à Geórgia, dou uma passada por lá e mato o filho da puta. Ela tornou a rir. Ou pelo menos afundo o traseiro dele definitivamente no barro da Geórgia, disse Jude, tocando os compassos iniciais de atos sujos. Ela tirou outro copo de vinho de cima do amplificador, ergueu-o num brinde a Jude e tomou um gole. Sabe qual é a melhor coisa a seu respeito? Ela perguntou. Não faço ideia. Nada consegue chocá-lo. Quero dizer, eu simplesmente falei tudo isso e você não acha que eu esteja, como dizer, arruinada. Irremediavelmente fodida. Talvez eu ache e simplesmente não me importe. Você se importa, disse ela pondo a mão no tornozelo dele. Mas nada o deixa escandalizado. Jude deixou passar, não disse que podia ter adivinhado, quase desde o primeiro momento, a tentativa de suicídio, o pai que não ligava para ela, o amigo da família que a molestava. Tinha intuído tudo aquilo ao vê-la usando uma coleira, o cabelo cortado com pontas irregulares, e a boca pintada com um batom branco que lembrava glacê de bolo. E com você, o que aconteceu? Disse ela. Sua vez. Jude puxou o tornozelo, livrando-se da mão dela. Não estou numa competição de traumas. Ele deu uma olhada pela janela. Nada havia sobrado do dia, a não ser um jorro fraco de luz, de um bronze avermelhado, atrás das árvores sem folhas. Jude contemplou seu próprio reflexo semi-transparente na vidraça, o rosto comprido, marcado, a barba preta escorrida que chegava quase ao peito. A fisionomia abatida e soturna de um fantasma. Fale sobre essa mulher que enviou o fantasma, disse Geórgia. Jessica Price. E ela não enviou simplesmente o fantasma. Não se esqueça, ela me induziu a pagar por ele. Certo. No eBay ou USI lá como se chama? Não. Num site diferente, um clone de terceira categoria. Parecia um leilão normal da internet, mas ela estava orquestrando as coisas nos bastidores para garantir que eu ganhasse. Jude viu a pergunta se formando nos olhos de Geórgia e respondeu antes que ela pudesse falar. Por que ela se deu a todo esse trabalho? Não sei. Tenho a impressão de que não podia simplesmente enviá-lo para mim. Eu tinha de concordar em tomar posse dele. Tenho certeza de que há algum sentido profundo nisso. Disse Geórgia. Fique com o eBay. Não aceite imitadores. Ela provou um pouco de vinho, lambeu os lábios e continuou. E tudo isso porque a irmã se matou? Mas por que ela acha que a culpa é sua? Será por causa de alguma coisa que você escreveu numa música? Como aquele garoto que se matou depois de ouvir Ozzy Osbourne. Nunca escreveu alguma letra dizendo que tudo bem com o suicídio, ou algo do gênero. Não. E Ozzy também não. Então não entendo por que ela está tão irritada com você. Vocês se conhecem? Você conhecia a moça que se matou? Ela escrevia para você cartas malucas de fã, ou algo assim. Ela morou algum tempo comigo, disse ele. Como você? Como eu? Tenho novidades para você, Geórgia. Eu não era virgem quando a encontrei. Ele próprio achou sua voz dura e estranha. Quanto tempo ela morou aqui? Não sei. 8, 9 meses. Tempo suficiente para eu achar que já estava na hora de ela partir. Geórgia refletiu um pouco. Estou morando com você há uns 9 meses. Sério? Será que já ultrapassei meu limite? 9 meses é o limite? Será que está na hora de alguma boceta nova? Bom, será que ela era loura e você decidiu que estava na hora de uma morena? Ele tirou as mãos da guitarra. Ela era uma psicopata, por isso a coloquei no olho da rua. Acho que ela não reagiu muito bem. O que está querendo dizer com uma psicopata? Quero dizer maníaco-depressiva. Na fase maníaca, só pensava em transar. Na depressiva, dava trabalho demais. Tinha problemas mentais e você simplesmente lhe deu um chute? Eu não estava a fim de segurar a mão dela pelo resto da vida. Também não me comprometi a segurar a sua. Vou lhe dizer mais uma coisa, Geórgia. Se você pensa que nossa história termina com, e viveram felizes para sempre, acho que pegou a porra do conto de fadas errado.
Enquanto falava, ele se deu conta de que tinha encontrado um modo de feri-la e se livrar dela. Agora percebia como estivera conduzindo a conversa exatamente para aquele momento. Ocorreu-lhe que se pudesse irritá-la a ponto de fazê-la ir embora, mesmo que fosse apenas por algum tempo, uma noite e algumas horas, isso podia ser a última coisa boa que faria por ela. Como se chamava? A moca que se matou? Ele começou a dizer Ana, mas acabou dizendo Flórida. Geórgia se levantou depressa, tão depressa que cambaleou, como se fosse cair. Ele podia ter estendido a mão para ampará-la, mas não o fez. Melhor deixá-la se machucar. A face de Geórgia empalideceu, e ela deu um meio passo vacilante para trás. Ela o fitou, confusa, magoada, e então seus olhos se aguçaram, como se estivesse subitamente pondo o rosto de Jude em foco. Não, ela murmurou brandamente, você não vai me afastar desse jeito. Pode dizer o que bem entender. Vou ficar por aqui, Jude. Pousou cuidadosamente o copo que estava segurando na beira da escrivaninha dele, começou a se afastar e parou na porta. Virou a cabeça, mas não pareceu de todo capaz de olhar no rosto dele. Vou dormir um pouco. Venha para a cama também. Ela estava dizendo a ele o que fazer, não perguntando. Jude abriu a boca para responder e descobriu que não tinha nada a falar. Quando ela deixou o estúdio, ele encostou cuidadosamente a guitarra na parede e se levantou. Seu pulso estava acelerado e as pernas pouco firmes, manifestações físicas de uma emoção que ele demorou algum tempo para identificar. Tão pouco acostumado estava a sensação de alívio. Capítulo 17. Geórgia não estava ali. Foi a primeira coisa que percebeu. Ela não estava ali e ainda era noite. Jude exalou, e sua respiração deixou uma nuvem de vapor branco no quarto. Ele empurrou o lençol fino, saiu da cama e ficou abraçando a si mesmo durante um breve acesso de tremedeira. A ideia de que ela estivesse de pé, rondando pela casa, o alarmou. A cabeça dele continuava turva de sono, e o quarto tinha de estar próximo do ponto de congelamento. Seria razoável pensar que Geórgia tivesse saído para descobrir o que havia de errado com o aquecimento, mas Jude sabia que não era isso. Ela também vinha dormindo mal, virando-se na cama e murmurando. Podia ter acordado e ido ver televisão, mas ele também não acreditava nisso. Quase gritou o nome dela, depois pensou melhor. Acovardou-se com a ideia de que ela podia não responder, que a voz dele podia se deparar com um sonoro silêncio. Não. Nada de gritos. Nada de agir impulsivamente. Teve a impressão de que sair correndo do quarto e investir pela casa às escuras, chamando por ela o levaria irremediavelmente ao pânico. Pois é, o escuro e o silêncio do quarto o apavoravam, e ele estava com medo de procurar por ela, medo do que podia estar à espera do outro lado da porta. Enquanto continuava parado, tomou consciência de um barulho rouco, o som de um motor em marcha lenta. Rolou os olhos para trás, fitou o teto. Estava iluminado por um branco glacial, os faróis de algum carro brotando da estradinha lá embaixo. Ouvia o latido dos cachorros. Jude andou até a janela e puxou a cortina. A caminhonete estacionada na frente da casa já fora azul, mas tinha pelo menos 20 anos de idade, e não vendo outra pintura em todo esse tempo, desbotara para um tom de fumaça. Era um Chevy, uma picape. Jude tinha perdido 2 anos de sua vida trabalhando numa oficina mecânica por $1,75 a hora e sabia pelo ronco profundo, feroz da marcha lenta que a caminhonete tinha um grande motor V8 embaixo do capô. A frente era toda agressão e ameaça, com um amplo para-choque prateado que lembrava o protetor de boca de um boxeador e uma barra de ferro fixada com pinos sobre a grade. A luz, na verdade, vinha de 2 poderosos faróis de milha presos à proteção de ferro, 2 spots redondos derramando seu clarão na noite. A picape ficava a mais de 30 centímetros do solo, sobre 4 pneus 35S, um veículo projetado para correr em estradas pantanosas, enfrentando valões enlameados e a vegetação cerrada dos cantões do sul. O motor estava ligado. Não havia ninguém ao volante. Os cachorros se atiravam contra a cerca de arame do canil, provocando um retinir contínuo. Não paravam de latir para a caminhonete vazia. Jude deu uma espiada no caminho de acesso à fazenda, na direção da estrada principal. Os portões estavam fechados. Era preciso usar uma senha de 6 dígitos para eles se abrirem. Era a picape do morto. Jude soube disso assim que a viu, soube com uma certeza calma, absoluta. Seu próximo pensamento foi: para onde vamos, meu velho? O telefone ao lado da cama tocou, e Jude pulou sobressaltado, soltando a cortina. Ele se virou e olhou. O relógio marcava 3h12. O telefone tocou de novo. Jude andou na direção dele, cruzando depressa, na ponta dos pés, as tábuas geladas do assoalho, com os olhos no telefone, que tocou uma terceira vez. Ele não queria atender. Tinha ideia de que seria o homem morto, e Jude não queria falar com ele. Não queria ouvir a voz de Craddock. Foda-se, disse ele e atendeu. Quem é? Tieja. É o Dan. Danny? São 3 da manhã. Oh.
Eu não sabia que era tão tarde. Estava dormindo? Não. Jude ficou calado, à espera. Desculpe por eu ter ido embora do modo como fui. Você está de porre? Jude perguntou. De novo olhou para a janela, o clarão tingido de azul dos faróis de milha, brilhando pelas beiradas da cortina. Está ligando de porre porque quer o seu emprego de volta? Porque se é isso, é a porra da hora errada para... Não. Não posso. Não posso voltar, Jude. Só estou ligando para dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Sinto muito ter falado sobre o fantasma que estava à venda. Devia ter ficado de boca fechada. Basta deitar. Não posso. Que porra está havendo com você? Estou fora de casa, andando no escuro. Nem sei onde estou. Jude sentiu seus braços se arrepiarem. A imagem de Dani em algum lugar na rua, no escuro, vagando de um lado para outro, perturbou-o mais do que devia, mais do que fazia sentido. Como chegou aí? Simplesmente saí andando. Nem sei porquê. Jesus, você está de porre. Procure uma placa de rua. Chame a porra de um táxi. Disse Jude, desligando o telefone. Ficou feliz em se livrar do telefone. Não tinha gostado nada do tom de confusão, aéreo e infeliz, na voz de Dani. Não que Dani tivesse dito algo incrível ou improvável demais. Mas nunca haviam tido uma conversa como aquela. Dani jamais telefonara para ele durante a noite e jamais telefonara embriagado. Era difícil imaginar o assistente saindo para passear às 3 da madrugada ou se afastando tanto de casa a ponto de se perder. E fossem quais fossem suas outras falhas, Dani era um solucionador de problemas. Por isso é que Jude o mantivera 8 anos na sua folha de pagamento. Mesmo caindo de porre, era improvável que Dani ligasse para ele se não soubesse onde estava. Caminharia até uma loja de conveniência e pediria informações. Faria sinal para um carro de polícia. Não. Estava tudo errado. A chamada telefônica e a picape do morto na entrada da garagem eram duas faces da mesma moeda. Jude sabia. Seus nervos lhe diziam isso. A cama vazia lhe dizia isso. Deu outra olhada na cortina, iluminada por trás pelos faróis. Lá fora os cachorros se estavam ficando loucos. Georgia! O que importava agora era encontrar Georgia. Depois podiam pensar naquela picape. Juntos poderiam dar conta da situação. Jude olhou para a porta que levava ao corredor. Flexionou os dedos, as mãos entorpecidas pelo frio. Não queria ir lá fora, não queria abrir a porta e ver Craddock sentado na cadeira com o chapéu no joelho e aquela lâmina na corrente caindo de uma das mãos. Mas a ideia de tornar a ver o morto, de encarar o que estivesse ali, só o deteve por mais um instante. Vencendo a inércia, foi até a porta e abriu. Vamos lá, disse para o corredor, antes mesmo de ter visto se havia alguém. Não havia ninguém. Jude esperou, ouvindo o silêncio da casa por trás de sua própria respiração, levemente ofegante. O corredor comprido estava envolto em sombras, a cadeira chaquer vazia contra a parede. Não. Não estava vazia. Havia um chapéu preto de feltro pousado no assento. Ruídos, abafados e distantes, atraíram sua atenção. O murmúrio de vozes numa televisão, ondas quebrando a distância. Desviou o olhar do chapéu e fitou o final do corredor. Uma luz azul piscava e corria pelas bordas da porta do estúdio. Então Georgia estava lá dentro, vendo TV, afinal. Jude parou diante da porta e ficou escutando. Ouviu uma voz gritando em espanhol, uma voz na TV. O som da arrebentação era mais alto. Jude pensou em chamá-la pelo nome Maribeth, não Georgia, Maribeth, mas alguma coisa ruim aconteceu quando ele tentou. O ar se esgotou dentro dele. Jude só foi capaz de produzir um débil chiado ao dizer o nome dela. Abriu a porta. Georgia estava na poltrona, do outro lado do estúdio, na frente da TV de tela plana. Da posição em que estava, Jude não conseguia ver nada além da nuca de Georgia, o fofo redemoinho do cabelo preto, cercado por uma auréola antinatural de luz azul. A cabeça dela bloqueava quase toda a visão do que estava passando na TV, embora ele pudesse ver palmeiras e um céu azul tropical. Estava escuro, as luzes do estúdio estavam apagadas. Ela não respondeu quando ele chamou Georgia, e seu pensamento foi que estivesse morta. Quando se aproximasse, veria o branco tomando conta de seus olhos. Moveu-se na direção dela, mas só tinha dado 2 passos quando o telefone tocou na escrivaninha. Jude agora podia enxergar a televisão, o bastante para ver um mexicano gorducho com óculos de sol e jogging bege. Ele estava ao lado de uma estradinha de terra, num matagal, numa região montanhosa e afastada. Jude soube, então, o que ela estava vendo, embora há vários anos não assistisse aquilo. Era o vídeo policial. Ao som do telefone, a cabeça de Georgia pareceu se mover ligeiramente, e ele achou que a ouvirá exalar, uma respiração forte, trabalhosa. Não estava morta, então. Mas, fora isso, não havia reação, ela não olhou para o lado, não se levantou para falar com ele. Jude deu um passo para a escrivaninha, pegou o telefone no segundo toque. É você, Dani? Jude perguntou. Ainda está perdido? Estou, disse Dani com um riso fraco. Ainda perdido. Estou neste telefone público, no meio de lugar nenhum. É engraçado, a gente quase não vê mais telefones públicos. Georgia não se virou para o lado ao som da voz de Jude, não tirou os olhos da TV.
Espero que não esteja ligando para pedir que eu vá procurá-lo, disse Jude. No momento, estou muito ocupado. Se depender que eu saia para procurá-lo, acho que vai continuar perdido. Estive pensando, chefe, em como cheguei até aqui. Como acabei nesta estrada no escuro. Como foi isso? Eu me matei. Me enforquei algumas horas atrás. Esta estrada no escuro é a morte. O couro cabeludo de Jude formigou, uma sensação viscosa, glacial, quase dolorosa. Minha mãe, disse Dani, se enforcou exatamente do mesmo modo. Só que ela fez um trabalho melhor. Quebrou o pescoço. Morreu instantaneamente. Eu perdi a coragem no último segundo. Não caí com força suficiente. Fui estrangulado até a morte. Da televisão do outro lado da sala, vieram sons de engasgo, como se alguém estivesse sendo estrangulado até a morte. Demorou muito tempo, Jude, Dani continuou. Me lembro de ficar balançando por muito tempo. Olhando para os pés. Agora me lembro de muitas coisas. Por que fez isso? Ele me levou a fazer. O homem morto. Veio me ver. Eu ia voltar ao escritório para procurar aquelas cartas para você. Estava pensando que isso pelo menos eu podia fazer. Estava pensando que não devia ter largado você como eu fiz. Mas, quando fui pegar meu casaco no quarto, ele estava esperando lá. Eu nem sabia como fazer um laço até ele me mostrar, disse Dani. É como ele vai pegá-lo. Vai fazer com que você se mate. Não, não vai. É difícil não ouvir a voz dele. Não consegui resistir a ela. Ele sabia demais. Sabia que fui eu que dei à minha irmã a heroína com que ela tomou a overdose. Ele disse que foi por isso que minha mãe se matou, porque ela não podia viver sabendo o que eu tinha feito. Ele disse que eu é que devia ter me enforcado, não minha mãe. Disse que, se eu tivesse alguma decência, já teria me matado há muito tempo. Ele tinha razão. Não, Dani, disse Jude. Não. Ele não tinha razão. Você não devia, eu fiz. Dani parecia com pouco fôlego. Tinha de fazer. Não havia como discutir com ele. Você não pode discutir com uma voz daquelas. Vermouth, disse Jude. Dani não teve resposta para isso. Na fita de vídeo, dois homens discutiam em espanhol. Os sons engasgados continuavam sem parar. Georgia ainda não desviara o olhar. Só se movia ligeiramente, os ombros se sacudindo de vez em quando em abanos casuais, quase espasmódicos. Tenho de desligar, Dani. Dani, no entanto, não disse nada. Por um momento, Jude prestou atenção num débil estalido da linha, sentindo que Dani estava esperando alguma coisa, alguma palavra final, e por fim, ele acrescentou. Continue andando, rapaz. Essa estrada tem de levar a algum lugar. Dan riu. Você não é assim tão mal quanto pensa, Jude. Sabia? É? Não diga. Seu segredo está em segurança, disse Dani. Até logo. Até logo, Dani. Jude se inclinou para a frente, pousando gentilmente o fone no gancho. Quando se curvou sobre a escrivaninha, olhou de relance para baixo e para trás dela e viu que o cofre no chão fora aberto. Seu pensamento inicial foi que o fantasma o abrirá, uma ideia que descartou quase de imediato. Georgia, mais provavelmente. Ela conhecia a combinação. Ele girou, olhou para a nuca de Georgia, para a auréola de trêmula luz azul, para a televisão atrás. Georgia? O que está fazendo, querida? Ela não respondeu. Ele se aproximou, movendo-se silenciosamente pelo tapete grosso. Viu primeiro a imagem na tela plana. Os matadores estavam acabando de liquidar o garoto magricela e muito branco. Mais tarde iam pegar a namorada numa cabana de tijolos de concreto, que ficava junto de uma praia. Agora, no entanto, se encontravam numa trilha cheia de mato, em algum lugar nas montanhas, sobre o Golfo da Califórnia. O garoto estava de bruços, os pulsos presos por um par de algemas flexíveis de plástico branco. Sob a luz equatorial, a pele dele era branca como barriga de peixe. Um diminuto americano, vesgo, com o cabelo ruivo e crespo, num arremedo de penteado afro, mantinha uma bota de cowboy no pescoço do garoto. Estacionada na estrada, havia uma van preta, as portas de trás escancaradas. Ao lado do paralama traseiro, estava o mexicano gorducho com roupa de ginástica, uma expressão de desagrado estampada no rosto. Nós estamos vendo, disse o homem com os óculos escuros. Ahora. O ruivo vesgo fez uma careta e balançou a cabeça, como se discordasse, mas apontou o pequeno revólver para a cabeça do garoto magricela e puxou o gatilho. A boca da arma faiscou. A cabeça do garoto estalou para a frente, atingiu o solo, balançou para trás. O ar em volta da cabeça foi repentinamente turvado por um fino borrifo de sangue. O americano tirou a bota do pescoço do garoto e deu um passo cuidadoso para o lado, tomando cuidado para não manchar suas botas de cowboy de sangue. A face de Georgia estava pálida, completamente inerte, os olhos arregalados fixos na televisão, sem piscar. Ela estava com a camiseta dos Ramones que tinha usado antes, mas sem nada por baixo, e suas pernas estavam abertas. Numa das mãos, a ruim, ela segurava desajeitadamente a pistola de Jude, com o cano enfiado no fundo da boca. A outra mão estava entre as pernas, o polegar se movendo para cima e para baixo. Georgia, disse ele, e por um instante, ela olhou de soslaio, um olhar indefeso, suplicante, mas voltou imediatamente a atenção para a TV.
Sua mão ruim girou a pistola, virando-a ao contrário para apontar o cano para o céu da boca. Deixou escapar um fraco ruído engasgado. O controle remoto estava no braço da poltrona. Judy tocou num botão. A televisão piscou e apagou. Os ombros dela se ergueram, numa reação involuntária, nervosa. A mão esquerda continuava se movendo entre as pernas. Ela estremeceu, fez um som forçado, doloroso, com a garganta. Pare com isso, disse Judy. Ela puxou o cão da pistola com o polegar. Isso produziu um estalo alto no silêncio do estúdio. Judy aproximou-se dela e retirou suavemente a arma da sua mão. De repente, todo o corpo de Georgia ficou perfeitamente imóvel. A respiração assobiava, curta e rápida. A boca estava molhada, brilhando ligeiramente, e Judy percebeu que estava com uma certa ereção. O pau começava a ficar duro com o cheiro dela no ar e a visão dos dedos brincando com o clitóris. Ela estava na altura certa. Se ele fosse para a frente da poltrona, Georgia poderia chupar sua pica enquanto ele apontava a pistola para sua cabeça. Ele poderia enfiar o cano em sua orelha enquanto metesse o pau. Ele viu um lampejo de movimento refletido na janela parcialmente aberta atrás da escrivaninha, e seu olhar saltou para a imagem no vidro. Pôde ver a si mesmo ali, e o homem morto parado ao seu lado, curvado e sussurrando no ouvido dele. No reflexo, Judy pôde ver que seu próprio braço tinha avançado e estava apontando a arma para a cabeça de Georgia. Seu coração deu um pulo, o sangue todo disparando numa explosão súbita, cheia de adrenalina. Olhou para baixo, viu que era verdade, estava segurando a pistola contra a cabeça dela, viu o dedo apertando o gatilho. Tentou se conter, mas era tarde demais. Apertou e esperou aterrorizado que a arma disparasse. Não disparou. O gatilho não desceu os últimos 6 milímetros. A trava de segurança estava puxada. Porra, Jude Cibolo e Bexo a arma, tremendo freneticamente. Usou o polegar para fazer o gatilho voltar. Quando o viu encaixado no lugar, jogou a pistola longe. Ela bateu com força na escrivaninha e Georgia se encolheu com o barulho, chorando baixo. O olhar dela, no entanto, continuava fixo em algum ponto abstrato da escuridão. Judy se virou, procurando o fantasma de Craddock. Não havia ninguém do seu lado. O estúdio estava vazio, só havia ele e Georgia. Virou-se para ela e puxou com força seu delgado pulso branco. Levante-se e Ellie. Vamos. Vamos embora. Agora mesmo. Não sei para onde, mas precisamos sair daqui. Vamos para algum lugar onde haja muita gente e luzes brilhantes, e vamos tentar resolver isso. Está me ouvindo? Não se lembrava mais de seu raciocínio, justificando a permanência na casa. A lógica saltara pela janela. Ele ainda não acertou contas conosco, disse ela, a voz um cochicho trêmulo. Judy puxou-a, mas ela não se levantou. O corpo de Georgia continuava duro na poltrona, nada cooperativo. Ela não olhava para Judy, não olhava para lugar algum a não ser diretamente à frente. Vamos, disse ele. Enquanto é tempo. Não há mais tempo, disse ela. A televisão piscou e ligou de novo. Capítulo 18. Era o noticiário da noite. Bill Beutel, que tinha começado sua carreira no jornalismo quando o assassinato do arquiduque Ferdinando era a principal manchete do dia, estava empinado atrás da bancada do telejornal. Sua face era uma teia de rugas, irradiando-se da área ao redor dos olhos e dos cantos da boca. As feições tinham se mobilizado numa expressão de pesar, o olhar que dizia que havia mais notícias ruins sobre o Oriente Médio, ou que um ônibus escolar tinha saído da rodovia e rolado uma ribanceira, matando todos os passageiros, ou que um tornado no sul tinha engolido um monte de trailers e vomitado uma mistura de tábuas de passar, estilhaços de persianas e corpos humanos. Que não há sobreviventes. Traremos mais notícias à medida que a situação se esclarecer, dizia Beutel. Ele virou ligeiramente a cabeça, e por um momento, o reflexo da tela azul do teleprompter flutuou nas lentes dos óculos bifocais. No final desta tarde o xerife do condado de Dutchess confirmou que Judas Coyne, o popular vocalista do Martelo de Judas, aparentemente matou com um tiro sua namorada, Maribeth Stacy Kimball, antes de virar a arma para si mesmo e tirar a própria vida. A reportagem cortava para a imagem da casa de fazenda de Judy, desenhada contra um céu de um branco encardido, sem feições. As viaturas da polícia tinham estacionado ao acaso na estradinha de acesso e havia uma ambulância parada de ré, quase na porta do escritório de Danny. Beutel continuava a falar em off. A polícia está começando a juntar as peças para entender como foram os últimos dias de Coyne. Mas declarações daqueles que o conheciam sugerem que ele andava agitado e preocupado com sua saúde mental. A gravação pulava para um plano dos cachorros no canil. Estavam caídos de lado no gramado curto, nenhum dos dois se mexia, as pernas se projetando do corpo, duras e esticadas. Estavam mortos. Judy se contraiu diante daquele quadro. Não era uma imagem agradável de se ver. Quis olhar para o lado, mas ao que parecia, não conseguia desgrudar o olho da TV.
Os detetives também acreditam que Coyne teve alguma participação na morte de seu assistente, Daniel Votten, de 30 anos, encontrado em sua casa de Woodstock, no início da manhã de hoje, aparentemente um suicídio. Corte para 2 paramédicos, um em cada ponta de um saco plástico azul para corpos. A garganta de Georgia produziu um ruído baixo de desagrado ao ver um dos paramédicos subir de costas na ambulância, erguendo sua ponta do saco. Beutel começou a falar da carreira de Judy e cortaram para uma sequência de arquivo de um show em Houston, um clipe de 6 anos atrás. Judy usava uma calça jeans preta e botas pretas com biqueiras metálicas. Estava sem camisa, o torso brilhando de suor, o pelo de urso encharcado no peito, a barriga subindo e descendo ritmadamente. Um mar de 100.000 pessoas seminuas ondulava abaixo dele, uma enchente de punhos erguidos, acompanhando a maré de humanidade abaixo. Dizzy já estava morrendo então, embora na época quase ninguém além de Judy soubesse disso. Dizzy, com sua dependência de heroína e sua AIDS. Tocavam um de costas para o outro. A juba loura de Dizzy, cobrindo a cara dele, o vento soprando ar para a frente da boca. Foi o último ano em que o grupo tocou junto. Dizzy morreu, depois Jerome, e então estava acabado. Na sequência de arquivo, eles estavam tocando a canção título do último álbum do grupo, Ponha-se no seu lugar, o último sucesso, a última canção realmente boa que Judy havia escrito. E ao som daquela bateria, um furioso canhoneio, ele se libertara de todo e qualquer domínio que a televisão pudesse ter assumido sobre ele. Aquilo fora real. Houston havia acontecido, aquele dia realmente havia acontecido. A louca, devoradora agitação da multidão. A louca, devoradora agitação da música em torno dele. Era real, tinha acontecido e todo o resto era bobagem, disse Judy e seu polegar tocou no botão de desligar. A televisão apagou com um estalo. Não é verdade, disse Georgia, a voz pouco mais que um sussurro. Não é verdade, certo? Você acha, será que isso vai acontecer conosco? Não, disse Judy. E a televisão voltou a estalar. Bill Beutel sentado novamente atrás da bancada do telejornal, segurando um maço de papéis, os ombros bem retos para a câmera. Sim, disse Bill. Vocês dois vão morrer. O morto ganha do vivo. Você vai pegar a arma, e ela vai tentar escapar, mas você vai agarrá-la e vai. Judy tornou a tocar no botão para desligar, e atirou o controle remoto na televisão. Depois encostou o pé na tela, esticou a perna, e empurrou a TV com força para o fundo da estante. Ela bateu na parede e alguma coisa faiscou, uma luz branca que brotou como um flash de fotografia. A TV saiu de vista ao mergulhar atrás da estante. Bateu no chão com um ruído de plástico se esmigalhando e um chiado curto, elétrico, que durou um instante e acabou. Outro dia assim, e não sobraria nada na casa. Judy se virou e o fantasma de Craddock estava atrás da poltrona de Georgia. Chegará por trás e colocará a cabeça dela entre as suas mãos. Riscos pretos dançavam, cintilavam diante das órbitas do velho. Georgia não tentou se mexer ou olhar para o lado, ficou quieta como alguém que se defronta com uma cobra venenosa. Com medo de fazer qualquer coisa, até mesmo respirar, e ser atacada. Você não veio por causa dela, disse Judy. Enquanto falava, ia avançando para a esquerda, circundando um lado do estúdio e alcançando a porta do corredor. Não é ela que você quer. Num momento as mãos de Craddock estavam embalando suavemente a cabeça de Georgia. No instante seguinte seu braço direito tinha se erguido e estava apontado para frente numa saudação. Sieg Heil. Em torno do homem morto, o tempo tinha um jeito de pular, como um DVD arranhado, a imagem gaguejando erraticamente de vez em quando, sem quaisquer transições entre um momento e outro. Agora a corrente de ouro caía da mão direita estendida. A lâmina, na forma de meia-lua, tinha um brilho muito forte na ponta. Sua borda estava ligeiramente iridescente, como um arco-íris numa mancha de óleo na água. Hora de dar uma volta, Judy. Vá embora, disse Judy. Se quer que eu vá, só tem de prestar atenção na minha voz. Tem de prestar bastante atenção. Tem de ser como um rádio, enquanto minha voz é a transmissão. Após o anoitecer é bom ter um rádio. Se quer que isto acabe, tem de prestar o máximo de atenção que você puder. Tem de querer que isto acabe com todo o seu coração. Não quer que acabe. Judy contraiu o queixo, cerrou os dentes. Não ia responder, sentia de alguma forma que seria um erro dar qualquer resposta, mas se espantou quando se viu abanando devagar a cabeça. Não quer ouvir com atenção? Sei que quer. Eu sei. Escute. Você pode desligar o mundo interior e só escutar a minha voz. Porque você está ouvindo com muita atenção. E Judy continuou assentindo, abanando devagar a cabeça para cima e para baixo, enquanto ao seu redor todos os outros sons do estúdio iam sumindo. Judy, na realidade, só tomou consciência desses ruídos quando eles desapareceram. O ronco baixo da caminhonete em marcha lenta do lado de fora, o gemido fino da respiração de Georgia, passando pela garganta, acompanhado pelas arfadas ásperas de sua própria respiração. Os ouvidos dele ressoaram ante a repentina e completa ausência de som, como se os tímpanos tivessem ficado entorpecidos por uma explosão ensurdecedora. A lâmina balançava em pequenos arcos, de um lado para outro, de um lado para outro. Judy tinha medo de encará-la, e fez força para desviar o olhar. Não precisa olhar para isto, Craddock lhe disse. Estou morto.
Não preciso de um pêndulo para penetrar em sua mente. Já estou lá. E mesmo assim Jude percebia que seu olhar deslizava de volta para o pêndulo, não dava para resistir. Geórgia, disse Jude, ou tentou dizer. Sentiu a palavra nos lábios, na boca, na forma de sua respiração, mas não escutou sua voz, não escutou nada naquele silêncio terrível e envolvente. Jamais ouvirá um barulho mais alto que aquele silêncio. Não vou matá-la. Não, senhor, disse o morto. O tom da voz dele jamais variava, era paciente, um zumbido baixo, ressonante e compreensivo, que trazia à mente o ruído de abelhas na colmeia. Você vai. Você quer. Jude abriu a boca para dizer que ele estava completamente enganado. Sim, foi o que acabou dizendo. Ou presumiu que disse. Era mais como um pensamento em voz alta. Craddock disse Baumgarotto. Geórgia estava começando a chorar, embora fosse visível o esforço que fazia para se manter imóvel, para não tremer. Jude não podia ouvi-la. A lâmina de Craddock chicoteava de um lado para outro, varrendo o ar. Não quero machucá-la, não me faça machucá-la, Jude pensou. Não vai ser como você quer. Pegue a pistola, está ouvindo? Faça isso agora. Jude começou a se mover. Sentiu-se sutilmente desconectado do corpo, uma testemunha, não um participante da cena que parecia se desenrolar por conta própria. Ele estava com a cabeça vazia demais para temer o que estava prestes a fazer. Só sabia que precisava fazer aquilo, se quisesse despertar. Mas, antes que ele alcançasse a pistola, Geórgia estava fora da poltrona, disparando para a porta. Jude não fazia a menor ideia de que ela pudesse se mover, achava que Craddock a estava prendendo ali de alguma forma, mas fora apenas o medo que a segurara, e ela já estava quase passando por ele. Faça ela parar, disse a única voz que restava no mundo, e quando Geórgia se lançou para ultrapassá-lo, Jude se viu pegando seu cabelo com o punho e puxando com força a cabeça dela para trás. Geórgia foi arrancada do chão. Jude girou e atirou-a para baixo. A mobília pulou quando ela se chocou contra o piso. Uma pilha de CDs, numa mesinha escorregou, e se espatifou no chão, sem produzir nenhum som. O pé de Jude encontrou o estômago dela, um chute violento, e Geórgia se contraiu em posição fetal. Um instante depois, Jude não sabia mais por que tinha feito aquilo. Aí vai você, disse o morto. Isso desorientou Jude, o modo como a voz do morto saiu do silêncio e o alcançou, palavras que tinham uma presença quase física, abelhas zombindo e caçando umas às outras no interior de sua cabeça. Sua cabeça era a colmeia onde elas entravam ou saíam voando, e sem elas havia um deserto coberto de cera e favos de mel. Sua cabeça estava leve demais, oca demais, e ele ia enlouquecer se não recuperasse seus próprios pensamentos, sua própria voz. O homem morto estava dizendo agora, você precisa mostrar a essa puta. Se não se importa que eu fale assim. Agora pegue a pistola. Rápido. Jude se virou para pegá-la, movendo-se rapidamente agora. Avançando pelo chão para a escrivaninha, com a arma a seus pés, apoiando-se num joelho para alcançá-la. Ele só ouviu os cachorros, quando estava estendendo a mão para a pistola. Um latido alto, cortante, depois outro. Sua atenção desviou-se para aquele som como a manga de uma camisa, prendendo num prego saliente. Aquilo o chocou, ouvir algo além da voz de Craddock, naquele silêncio sem fundo. A janela atrás da escrivaninha continuava ligeiramente aberta, como ele a deixará. Outro latido, estridente, furioso, e outro. Angus! Depois bom. Vamos agora, rapaz. Vamos fazer. O olhar de Jude relanceou rapidamente para a pequena cesta de lixo ao lado da escrivaninha e para os pedaços do disco de platina enfiados dentro dela. Um feixe de lâminas cremada, apontando bem para cima. Agora os dois cães latiam em uníssono, um rasgo no tecido do silêncio. O barulho, naturalmente, fazia recordar o cheiro deles, o odor de pelo úmido de cachorro, o quente cheiro animal da respiração deles. Jude pôde ver seu rosto refletido num daqueles cacos prateados, o que lhe causou um choque. Incrível seu olhar rígido e fixo, de desespero, de horror. Logo depois, mesclado ao incessante ganir dos cachorros, Jude teve um pensamento que sem dúvida era dele mesmo e que vinha de fato com sua voz. O único poder que ele tem, sobre qualquer um de vocês, é o poder que vocês lhe dão. No momento seguinte, Jude deixou a pistola de lado e pôs a mão na cesta de papel. Apoiou o lado macio da palma esquerda na ponta do arpão de prata de aparência mais comprida e afiada e deu uma estocada, jogando todo o seu peso sobre ele. A lâmina mergulhou na carne, e Jude sentiu uma dor dilacerante cruzar sua mão e penetrar no pulso. Gritou, e seus olhos ficaram borrados, ardidos de lágrimas. Ele instantaneamente livrou sua palma da lâmina, depois bateu a mão direita contra a esquerda. O sangue jorrou entre as duas. Que porra você está fazendo com você mesmo, garoto? O fantasma de Craddock perguntou, mas Jude não estava mais ouvindo. Não podia prestar atenção por causa da sensação em sua mão, a sensação de ter sido profundamente cortado, quase até o osso. Não acabei com você, disse Craddock, mas já tinha acabado, ele é que ainda não sabia disso. A mente de Jude procurou o latido dos cachorros, como um homem se afogando agarra uma boia salva-vidas. O barulho foi encontrado, e Jude se aferrou a ele. Ficou de pé, e começou a se mover. Ir até os cachorros.
A vida dele, e a de Geórgia, dependia disso. Era uma ideia sem qualquer sentido racional, mas Jude não se importava com o que era racional. Só com o que era verdade. A dor era uma fita vermelha que ele conservava entre as mãos para se afastar da voz do homem morto e voltar a seus próprios pensamentos. Tinha uma grande tolerância à dor, sempre tivera, e em alguns outros momentos de sua vida, chegará a procurá-la voluntariamente. Havia uma dor no interior do pulso, na junta, um sinal de como o ferimento fora profundo, e uma parte dele apreciava essa dor, se maravilhava com ela. Jude captou seu reflexo na janela, quando se levantou. Estava sorrindo por entre os fios dispersos da barba, uma visão ainda pior que a expressão de terror que observara um momento atrás em seu próprio rosto. Volte aqui, disse Craddock, e Jude diminuiu um instante a marcha. Logo, no entanto, encontrou seu passo e continuou. Atirou um olhar para Geórgia ao passar por ela. Não podia se arriscar a virar para trás e ver o que Craddock estava fazendo. Geórgia estava enroscada no chão, os braços em volta do estômago e o cabelo no rosto. Ela olhou de relance sob a franja. Suas faces estavam molhadas de suor. As pálpebras se agitavam. Os olhos embaixo dela suplicavam, questionavam, enevoavam-se de dor. Ele desejou que houvesse tempo para falar que não pretendia feri-la. Gostaria de lhe dizer que não estava fugindo, não a estava abandonando, que estava levando o morto dali, mas a dor em sua mão era muito intensa. Não conseguia superá-la e arrumar as palavras em frases claras. Além disso, não sabia por quanto tempo seria capaz de pensar por si mesmo, antes que Craddock conseguisse novamente dominá-lo. Tinha de se manter concentrado no que ia acontecer em seguida, e que tinha de acontecer depressa. Era ótimo assim. Era melhor desse jeito. Sempre conseguirá seus melhores resultados sob pressão. Caminhou pelo corredor, pegou a escada e desceu-a depressa, quase depressa demais, 4 degraus de cada vez, o que era como cair. Saltou pelos últimos degraus, para os ladrilhos de cerâmica vermelha da cozinha. Um tornozelo se curvou debaixo dele. Jude tropeçou no cepo de cortar carne com suas pernas finas, e a superfície, cheia de cicatrizes e manchas de sangue coagulado. A ponta de um cutelo de açougueiro estava enterrada na madeira macia, e a lâmina larga, chata, brilhava no escuro como mercúrio líquido. Jude viu os degraus da escada refletidos nela, e Craddock parado neles, seus traços borrados, suas mãos erguidas sobre a cabeça, com as palmas para fora, um pastor evangélico dando testemunho para o rebanho. Espera, disse Craddock. Pegue a faca. Mas Jude se concentrou no latejar na palma da mão. A profunda lesão do músculo perfurado tinha o efeito de clarear sua cabe e centrar suas ideias. O morto não conseguiria que Jude fizesse o que ele queria. Jude estivesse sentindo dor demais para escutá-lo. Ele se afastou de um salto do cepo de carne, e no impulso, acabou cruzando toda a extensão da cozinha. Atingiu a porta do escritório de Dani, empurrou-a e correu para a escuridão. Capítulo 19. Assim que atravessou a porta, ele parou, hesitou por um momento para se orientar. As persianas estavam arriadas. Não havia luz ali. Não conseguia enxergar nada em meio a toda aquela escuridão, e teve de se mover mais devagar, arrastando os pés, as mãos estendidas à frente do corpo, tateando para se livrar de objetos que pudessem estar no caminho. A porta não estava longe, e logo ele estaria do lado de fora. Enquanto avançava, no entanto, sentiu uma angustiante pressão no peito. Estava mais difícil respirar do que ele gostaria. Tinha a sensação de que, a qualquer momento, suas mãos encostariam na face fria e morta de Craddock. Diante desse pensamento, teve de lutar para não entrar em pânico. O cotovelo atingiu um abajur de pé, que se espatifou no chão. Seu coração latejava. Ele continuava movendo os pés para frente em vacilantes passos de bebê, mas não tinha a impressão de estar se aproximando do ponto para onde queria ir. Um olho vermelho, o olho de um gato, se abriu devagar no escuro. Os alto-falantes que ladeavam o estéreo despertaram com uma batida grave e um zumbido baixo, oco. O aperto estava em volta do coração de Jude, uma nauseante constrição. Continue respirando, ele disse a si mesmo. Continue andando. Ele vai tentar impedi-lo de sair. Os cachorros latiam e latiam, vozes rudes, tensas, já não tão distantes agora. O estéreo estava ligado e devia haver o som de rádio, mas não havia. Não havia absolutamente qualquer som. Os dedos de Jude roçaram na parede, no batente da porta, e de repente ele agarrou a maçaneta com a mão esquerda perfurada. Uma imaginária agulha de costura se moveu lentamente na ferida, produzindo um frio lampejo de dor. Jude virou a maçaneta, puxou a porta. Um talho se abriu no escuro, dando para o clarão dos faróis de milha, na frente da caminhonete do morto. Você pensa que é alguma coisa especial, porque aprendeu a tocar uma porra de guitarra? Disse o pai de Jude da extremidade do escritório. Estava no estéreo, a voz alta e cavernosa.
Logo depois Jude tomou consciência dos outros sons que saíam dos alto-falantes, respiração pesada, arrastar de sapatos, o baque de alguém chocando-se com uma mesa, ruídos que sugeriam dois homens brigando, uma silenciosa, desesperada competição de luta livre. Era um pequeno radioteatro se desenrolando. Uma peça que Jude conhecia bem. Fora um dos atores na versão original. Jude parou com a porta meio aberta, incapaz de mergulhar na noite, fincado no lugar pelos sons vindos do estéreo do escritório. Acha que saber fazer isso o torna melhor que eu? Era Martin Kauzinski, o Tom divertido e reviso, tudo ao mesmo tempo. Venha cá. Então veio a própria voz de Jude. Não a voz de Jude, ele não era Jude então. Era de Justin, uma voz quase uma oitava acima, uma voz às vezes fanhosa, sem a ressonância que chega com o desenvolvimento das vias respiratórias adultas. Mamãe! Mamãe, socorro! Mamãe não dizia nada, não produzia um único som, mas Jude se lembrava do que ela havia feito. Tinha se levantado da mesa da cozinha, caminhado para o quarto onde fazia sua costura, e, sem se atrever a olhar para nenhum dos dois, fechará suavemente a porta. Jude e a mãe nunca se ajudaram um ao outro. Por mais que precisassem fazer isso, jamais se atreveram. Eu mandei vir aqui, porra, Marty lhe disse. O som de alguém esbarrando numa cadeira. O som da cadeira batendo no chão. Quando Justin tornou a gritar, era uma voz que tremia, muito assustada. Minha mão não. Não, papai, minha mão não. Você vai ver, disse o pai. Houve uma grande pancada, como uma porta batendo. Justin, o garoto no rádio, gritou, e tornou a gritar. Com esse barulho, Jude se lançou no ar noturno. Deu um passo em falso, tropeçou, caiu de joelhos no barro congelado da estradinha de acesso. Levantou-se, deu duas passadas largas, se tornou a tropeçar. Jude caiu de quatro na frente da picape do morto. Observou sobre o para-choque da frente a brutal estrutura da proteção de ferro, com os faróis de milha presos a ela. À frente de uma casa, um carro ou um caminhão podia às vezes parecer um rosto, e era isso o que acontecia com o Chevy de Craddock. Os faróis eram os olhos brilhantes, cegos, fixos do enlouquecimento. A barra cromada do para-choque era uma maliciosa boca prateada. Jude esperou que o Chevy investisse contra ele, pneus rodopiando no cascalho, mas isso não aconteceu. Bon e Angus pulavam de encontro à cerca de arame do canil, latindo sem cessar. Roncos de terror e cólera vindos do fundo da garganta, a linguagem eterna, primitiva dos cachorros. Veja meus dentes, recue ou vai experimentá-los. Recue, eu sou pior que você. Por um instante ele pensou que estavam latindo para a caminhonete, mas Angus estava olhando para trás dele. Jude se virou para ver o que era. O fantasma de Craddock estava parado na porta do escritório de Danny. O morto levantou o chapéu de feltro preto e tornou a colocá-lo cuidadosamente na cabeça. Filho. Volte aqui, filho, dizia o morto. Mas Jude estava tentando não lhe dar ouvidos, fazia força para se concentrar no barulho dos cachorros. Como os latidos tinham quebrado o feitiço sob o qual fora mantido no estúdio, aproximar-se deles parecia a coisa mais importante do mundo, embora Jude fosse incapaz de explicar a alguém, incluindo ele próprio, por que isso era tão importante. Só sabia que quando ouvia as vozes dos cachorros, lembrava-se da dele. Jude conseguiu se erguer do cascalho, correu, caiu, se levantou, correu de novo, tropeçou na beirada da estradinha da garagem, e mais uma vez acabou batendo de joelhos no chão. Rastejou pela grama, mas não teve energia nas pernas para se colocar novamente de pé. O ar gelado dava ferroadas no buraco da mão ferida. Olhou para trás. Craddock estava vindo. A corrente de ouro caía de sua mão direita. A lâmina na ponta da corrente começou a balançar, um talho prateado, uma listra de brilho rasgando a noite. O brilho e o lampejo deixaram Jude fascinado. Sentiu seu olhar grudado naquilo, sentiu o pensamento se drenando dele, e de repente rastejou direto para a cerca de arame do canil e se jogou de lado. Rolou de costas. Ficou de pé encostado no portão, que conservava o canil trancado. Angus dava pancadas pelo outro lado, os olhos virados para cima. Bon permanecia rígida atrás de Angus, latindo com uma firme, estridente insistência. O homem morto caminhava para eles. Vamos dar uma volta, Jude, dizia o fantasma. Vamos dar uma volta na estrada da noite. Jude sentiu um vazio, de novo se rendendo àquela voz, a visão daquela lâmina prateada cortando para um lado e para o outro no escuro. Angus atingiu com tanta força o aramado que ricocheteou e caiu de lado. O impacto tirou novamente Jude do transe. Angus! Angus queria sair. Já tinha se levantado e latia para o homem morto, raspando as patas na cerca. E Jude teve uma ideia. Selvagem, meio informe. Lembrou-se de algo que lera na manhã do dia anterior, num dos livros de ocultismo. Algo sobre espíritos de animais, e como podiam lidar diretamente com os mortos. O fantasma parou diante de Jude. A face esbranquiçada e sombria de Craddock estava rígida, fixada numa expressão de desprezo. As marcas negras tremiam diante de seus olhos. Preste atenção agora. Preste atenção no som da minha voz. Já ouviu bastante, disse Jude. Estendeu a mão, alcançou o trinco do canil e o abriu. Um instante depois Angus se chocou contra o portão, escancarando-o.
Ele pulou em cima do morto, produzindo um som que Jude nunca tinha ouvido seu cachorro fazer, um rosnado abafado e grave, vindo bem do fundo do peito. Bom disparou um momento depois, os lábios pretos contraídos para mostrar os dentes, a língua pendente. O morto deu um passo cambaleante para trás, a expressão confusa. Nos segundos que se seguiram, Jude achou difícil entender o que estava vendo. Angus atacou o velho, só que nesse instante parecia que Angus não era apenas um cachorro, mas dois. O primeiro era o pastor alemão elegante, de constituição sólida, que ele sempre fora. Mas, ligado àquele pastor, havia uma negra escuridão na forma de cachorro, achatada e sem feições, mas de certa maneira sólida, uma sombra viva. O corpo material de Angus cobria aquela forma de sombra, mas não perfeitamente. O cachorro-sombra continuava aparecendo pelas bordas, especialmente na área do focinho, e da boca escancarada. Esse segundo e sombrio, Angus, atingiu o homem morto uma fração de segundo à frente do Angus real, alcançando-o a partir do lado esquerdo, distante da mão com a corrente de ouro e a lâmina prateada balançando. O morto gritou, um grito sufocado, furioso, e foi rodopiado, posto a rodar para trás. O morto deu um safanão em Angus e prendeu-lhe o focinho com um cotovelo. Mas não era Angus que ele estava agarrando, era o outro, o cão negro que afundou e vergou como uma sombra atirada pela chama de uma vela. Bom atacou pelo outro lado de Craddock. Ela também era duas cadelas, tinha uma sombra ondulante que a duplicava. Quando ela pulou, o velho arremessou a corrente de ouro. A lâmina prateada, em forma de meia-lua, gemeu no ar. Passou pela pata dianteira direita de Bom e contornou seu ombro sem deixar marca. Mas mergulhou na cadela negra ligada a ela, prendendo sua pata. A sombra Bom por um momento ficou um tanto disforme, convertida em algo, não de todo cachorro, não de todo, nada. A lâmina se soltou, voltando rápida à mão do homem morto. Bom ganiu, um horrendo, penetrante grito de dor. Jude não soube que versão de Bom deu o ganido, se o pastor ou a sombra. Angus se atirou mais uma vez contra o homem morto, maxilares abertos, tentando alcançar a garganta, o rosto dele. Craddock não conseguiu girar rápido o bastante para atingi-lo com sua lâmina em movimento. A sombra Angus pôs as garras dianteiras em seu peito e empurrou com força. O morto perdeu o equilíbrio, caindo na estradinha. Quando o cachorro negro atacou, distanciou-se quase 1 metro do pastor alemão a que estava ligado, alongou-se e ficou fino como sombra no final do dia. Os caninos pretos fecharam-se a poucos centímetros da cara do homem morto. O chapéu de Craddock voou. Angus, tanto o pastor alemão quanto o cachorro cor de meia-noite ligado a ele, subiu em cima do homem morto, arranhando-o com suas garras. O quadro pulou. O morto estava novamente em pé, apoiado contra a picape. Angus tinha mudado de quadro com ele, agora estava mergulhando rapidamente e destroçando o que via pela frente. Dentes pretos arrancavam a perna da calça do morto. Uma sombra líquida pingava dos arranhões na cara do fantasma. Quando batiam no chão, as gotas assobiavam e faziam fumaça, como gordura caindo em frigideira quente. Craddock deu um chute, acertou, mas Angus rolou e ficou de pé. Angus se agachou, aquele profundo rosnado fervendo dentro dele, o olhar fixo em Craddock e na corrente de ouro com a lâmina, em forma de meia-lua balançando na ponta. Procurando uma brecha. Os músculos nas costas do grande cachorro se retesaram sob o lustroso pelo curto, preparando-se para o salto. O cão negro ligado a Angus pulou primeiro, uma diferença de fração de segundo, a boca se escancarando, os dentes mordendo no meio das pernas do morto, alcançando suas bolas. Craddock deu um grito estridente. Pula! O ar ressoou com o barulho de uma porta batendo. O velho estava dentro da sua Chevy. O chapéu caído na estrada, virado pelo avesso e amassado. Angus atingiu o lado da caminhonete, que balançou sobre as molas. Bom atacou pelo outro lado, suas garras arranhando freneticamente a lataria. A respiração dela embaçou a janela, a baba manchou o vidro, exatamente como se fosse uma picape de verdade. Jude não sabia como ela conseguirá chegar até aquele ponto. Um momento atrás Bom estava encolhida do seu lado. A cadela escorregou, girou em círculo, atirou-se mais uma vez contra a picape. Do outro lado, Angus pulava ao mesmo tempo. No instante seguinte, porém, a Chevy sumiu e os dois cachorros bateram um contra o outro. O choque das cabeças foi ouvido com nitidez e os dois desabaram no barro congelado onde, um momento atrás, estava a caminhonete. Só que a Chevy não sumira. Não inteiramente. Os faróis de milha permaneciam, 2 círculos de luz flutuando em pleno ar. Os cães saltaram para trás, viraram as cabeças para as luzes e começaram a ladrar furiosamente. A espinha de Bom estava arqueada, o pelo arrepiado, e ela foi se afastando das luzes desencarnadas com um latido agudo. Angus já não tinha mais garganta, e cada latido soava mais rouco que o anterior. Jude notou que os gêmeos sombras tinham desaparecido, sumido com a picape. Ou teriam voltado aos corpos físicos dos dois cães, onde talvez sempre estiveram escondidos. Jude supunha, o pensamento parecia inteiramente razoável, que aqueles cachorros negros ligados a Bom e a Angus eram suas almas. Os círculos redondos da luz dos faróis começaram a desbotar, tornando-se frios e azuis, contraindo-se sobre si mesmos.
De repente apagaram, não deixando nada além de débeis pós-imagens impressas atrás das retinas de Jude, discos pálidos, cor de lua, que flutuaram na frente dele por alguns momentos antes de se dissolverem. Capítulo 20. Jude só ficou pronto quando o céu no leste começou a se iluminar com a primeira amostra de falso amanhecer. Então deixou Bon no carro e levou Angus com ele para dentro. Subiu correndo as escadas e entrou no estúdio. Georgia estava onde ele a deixará, dormindo no sofá, sob um lençol branco de algodão que tirara da cama no quarto de hóspedes. Acorde, querida, disse ele, pondo a mão em seu ombro. Com o toque, Georgia rolou em sua direção. Um longo fio de cabelo preto estava colado à face suada, cuja cor não era nada boa. Bochechas coradas de um vermelho quase feio, enquanto o resto da pele parecia branca como papel. Jude pôs as costas da mão na testa dela. A fronte estava úmida e febril. Georgia lambeu os lábios. Que horas são? 4:30. Ela deu uma olhada em volta e se apoiou nos cotovelos. O que estou fazendo aqui? Você não sabe? Ela o fitou no fundo dos olhos. Então o queixo começou a tremer e ela teve de olhar para o lado. Cobriu os olhos com uma das mãos. Oh Deus, disse. Angus se inclinou sobre Jude e enfiou o focinho no pescoço de Georgia, sob o queixo, cutucando de leve, como se estivesse lhe dizendo para manter o queixo erguido. Os olhos grandes e fixos de Angus estavam úmidos de preocupação. Quando o nariz molhado de Angus beijou sua pele, Georgia pulou, completando o que faltava para ficar de fato sentada. Ela devolveu um olhar sobressaltado e desorientado ao cachorro, pousando a mão gentilmente em sua cabeça, entre as orelhas. O que ele está fazendo aqui dentro? Olhou para Jude, viu que ele estava vestido, com botas pretas Doc Martens e um sobretudo que chegava aos tornozelos. Quase ao mesmo tempo, ela pareceu registrar o ronco profundo do Mustang em marcha lenta na estradinha de acesso. As bagagens já estavam lá. Para onde você está indo? Nós, disse ele. Sal.